Time da Marta Sobral, 1311. Eu sou Antônio Alberto Machado, candidato a deputado federal. Vote 1309, Machado. Vote 13. Vote. Só na CBN você ouve Natuza Neri. Segundo as minhas apurações de bastidor, emissários do presidente já começaram a pegar a temperatura do Congresso, também do Senado em especial. Natuza Neri está toda segunda no Jornal da CBN. Sempre em defesa de quem mais precisa, conquistamos verbas recordes aos hospitais que atendem o SUS e também o primeiro hospital veterinário público. Aqui é trabalho sério, pela saúde de nossa gente e respeito aos animais. Meu número, 15123. Sou a professora Adriana Vasconcelos e a minha missão é com toda a população. Meu compromisso é que a política institucional represente a política do dia a dia que é construída pelo povo. Eu serei esse elo. Adriana Vasconcelos, 15556. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. É 22, é 22. Promover mutirões da saúde e zerar fila de exames e cirurgias no Alto Tietê em todo o estado. Esse é o compromisso do Médico do Povo. A saúde vai vencer. Para deputado estadual, vote Dr. Rafu Júnior, 22622. Mesmo com pandemia e guerra, o governo Bolsonaro realizou o maior programa social da história e provou que sem corrupção é possível fazer muito mais pelas pessoas. Para deputado estadual, vote 22556, Eduardo Tomás. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, Super Simples, Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. Rafael Pio. 18 horas mais 49 minutinhos. Muito boa tarde, boa noite para você que está sintonizado nos 99.1 da CBN Campinas ou para você que está em qualquer parte do planeta acompanhando a nossa transmissão através do nosso canal do YouTube, youtube.com/Esporte CBN Campinas. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho a bola sobe lá na Arena Farmaconde em São José dos Campos para Farmaconde São José e Vôlei Renata. É um time da parte de cima da tabela contra uma equipe que ainda está ali na parte de baixo, precisa subir nessa classificação e vai fora de casa buscar uma vitória dentro do campeonato. Você vai acompanhar com a minha narração, Rafael Pio, sejam todos muito bem-vindos. Ao meu lado, a Renata Rondini. Nós já estamos com imagens lá de São José dos Campos. Daqui a pouquinho as imagens em tela cheia para você acompanhar todas as emoções deste grande jogo. E já comece a mandar o seu recado através do nosso YouTube, youtube.com/esportecbn Campinas, ou também no nosso WhatsApp, 19 99186 9070. Deixa eu já pegar um boa noite da comentarista do vôlei CBN Campinas, Renata Rondini. Sem dúvida nenhuma, mais um jogão nesse domingo à noite, hein, Rê? Boa noite. Boa noite, Pio. Boa noite aos ouvintes da CBN Campinas. Sem dúvida nenhuma, um jogão e uma responsabilidade enorme para os dois times. A gente não pode tirar aí um pouquinho da pressão também para São José, que está num duelo aí para conseguir o objetivo de passar direto para essa semifinal de Paulista, enquanto o Vôlei Renata busca sua recuperação e ainda matematicamente confirmar a sua classificação para as quartas de final. O objetivo de passar direto para a semi já ficou distante, não dá mais matematicamente para o time de Campinas, mas ele quer se classificar e quer passar para as quartas de final e continuar vivo nesse Paulista, brigando aí pelo seu
tricampeonato paulista. Então a noite de Campinas aqui nesse domingo que está um pouquinho esse vento gelado vai esquentar com esse jogo entre São José e Vôlei Renata lá em São José dos Campos. É isso, já dando boa noite aqui pro pessoal que está chegando com a gente na transmissão no YouTube. Danilo Martins, Gildo Faustino, boa noite. Alan, David, cadê as imagens? E aí o Danilo responde, calma gente, o jogo ainda não começou. É isso mesmo, daqui a pouquinho, assim que o jogo começar, já com imagens para vocês. O Neto Arantes dando boa noite. Rapaziada, tá chegando aqui, ó, Alessandra Cristina Chapelém, fechado com o Vôlei Renata, todo mundo já participando e já chegando com a gente nessa transmissão. Domingo que nós tivemos decisão de campeonato mundial, Itália vencendo a Polônia, voltando, aliás, um jogaço, voltando a ser campeã, a seleção italiana, e na disputa do bronze do terceiro lugar, um 3-1, digamos, Renata Rondini, obrigatório, digamos que era obrigação da seleção brasileira, embora enfrentasse a equipe da casa. A Eslovênia vem crescendo muito nos últimos anos, mas o que você achou dessa decisão do terceiro lugar conquistado pelo Brasil, Rê? Olha, obrigação é o torcedor brasileiro que sempre coloca para nossa seleção brasileira de vôlei, seja no masculino, seja no feminino. Nós somos uma nação apaixonada pelo vôlei, sabemos do nosso histórico de medalhas, então a gente sempre coloca essa pressão, além do que foi o histórico do jogo de ontem na semifinal, onde a gente teve um momento ali bem perto de levar o jogo e chegar a uma final, e acabamos num momento que acontece com toda a equipe. O adversário cresce, a gente não segura a pressão, dá uma baixada ali, uma dormida no jogo e infelizmente ficamos com a disputa do terceiro lugar. E aí diante da Eslovênia, se a gente pensar que por ranking, sim, teria a obrigação o Brasil, mas a gente chegou nesse Mundial desacreditada, essa é a verdade. Nós temos que ser bastante realistas quanto a isso, nós chegamos em quarto lugar no ranking para a disputa do Campeonato Mundial. Se alguém comentasse que nós estaríamos no pódio, com certeza, antes de começar o campeonato, de forma alguma a gente afirmaria isso. Desejos do torcedor brasileiro, claro que a gente queria o alto do pódio e estar no pódio. Mas olhando antes do campeonato começar, as equipes, a forma como estava, o Brasil foi muito além. E esse bronze tem que ser muito valorizado. Porque uma disputa de bronze em 24 horas depois, menos de 24 horas, da disputa de semifinal, levando em conta o que foi o histórico de Brasil e Polônia ontem, recuperar o emocional e o físico numa reta final de Mundial não é fácil. Então, hoje, a seleção brasileira fez por merecer muito essa medalha de bronze. A construção dessa vitória de hoje. Teve um momentozinho ali, quando a Eslovênia acabou forçando, o quarto set. Foi uma dormidinha ali do Brasil, que tinha uma vantagem boa, em quadra tinha. Mas a gente tem que pôr na conta um pouquinho do desgaste físico e emocional. Mas o Brasil superou qualquer adversidade para trazer essa medalha de bronze no peito, com muito orgulho. E fora isso, a gente começa a ver a renovação da nossa seleção, objetivando aí Paris 2024, quando a gente vê um Adriano. Para o pessoal aqui de Campinas, que já o conhece muito bem, acompanha muito bem ele jogando pelo time aqui, é um menino de 20 anos que hoje entrou como alguém grande dentro para sacar, para jogar numa disputa de Mundial valendo o bronze depois do que foi a semi de ontem. Então é bonito de ver também essa renovação, está acontecendo. Mas torcedor, um pouquinho de paciência. Nem sempre a gente vai ser o alto do pódio, mas a gente constrói sempre uma história muito bacana no vôlei. Sem dúvida nenhuma, Adriano, que daqui a pouquinho estará de volta a Campinas, junto com o Felipe Roque, reforçando esse elenco do Vôlei Renata. Deixa eu pedir Eduardo Rodrigues, nosso bolachinha nos comandos técnicos, até para ele colocar um pouquinho das imagens já da Arena Farmaconde para o nosso internauta acompanhar. As duas equipes já no trabalho de aquecimento, trocando bolas. O hino nacional brasileiro, inclusive, foi executado agora há pouco, faltando aí 5 minutinhos para a bola subir em São José dos Campos. E você vai acompanhar todas as emoções aqui no YouTube da CBN Campinas e também nos 99.1. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo. O Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro.
No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, é claro. Leite Piracanjuba 1 litro, 4,79 no Clube Good Bom. Cerveja Heineken, lata 269 ml, 2,99 no Clube Good Bom. Contra filé bovino, peça vácuo, 35,98 kg no Clube Good Bom. Óleo de soja lisa, PET 900 ml, 6,99 no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 12 de setembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Lula e Bolsonaro só estão preocupados um com o outro, não é com você. E é por isso que eu não quero nenhum nem outro. O que eu quero é o certo. E o certo é você, no centro de todas as decisões. Nós já passamos por outras crises e quem tirou o país do atoleiro não foi nenhum governo, não. Foi você, com seu trabalho, com a sua força, com a sua garra. E é por isso que eu acredito no Brasil, porque eu acredito em você. Soraya é diferente porque pensa igual a você. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. A região da Avenida Norte Sul, em Campinas, é perfeita para morar. Por isso, a Patriani lança mais um prédio na região. O moderno Orion Norte Sul fica de frente para o Cambuí, numa paralela da Norte Sul. Apartamentos de 81 a 98 metros quadrados, com 2 e 3 suítes e vaga para carro elétrico. Conheça mais este incrível lançamento. Patriani, 10 anos em Campinas. Confiança e qualidade. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Rafael Pio. De volta com o Vôlei CBN, já praticamente tudo pronto. As duas equipes já terminaram o trabalho de aquecimento, já também houve a execução do hino nacional e agora a gente vai aí para as escalações das equipes. Os dois times já entrando em quadra, obviamente o Vôlei Renata começando, né, sendo o primeiro ali Nicolas Lazo, a gente já vê o Barreto entrando ali também, Alê, quem tá entrando, Gonzalez, o camisa 8, o levantador, vai começar. Sempre existe ali podemos dizer, um rodízio, né, entre Gonzalez e Everaldo. Na maioria das vezes o Gonzalez começando o jogo e aí ao longo da partida, dependendo, né, obviamente, da situação, o Everaldo entrando em quadra. A equipe do Farmacon de São José, nesse momento sendo apresentada, claro, para a alegria de seu torcedor. Esse número do São José que é um pouco complicado. Aos poucos a gente vai conseguindo, né, aqui entender cada jogador para trazer a melhor transmissão para você. Continue comentando, youtube.com/esportecbn Campinas. Se você quiser mandar o WhatsApp, mande o WhatsApp pra gente também. Tá aí no rodapé para quem está no YouTube. Quem tá no rádio, anota aí, ó, 19991869070. 19991869070. Nós vamos juntos nesta noite de domingão com o melhor do voleibol Campeonato Paulista, chegando na sua fase decisiva, aqueles times que vão direto para a semifinal e aquelas equipes que vão disputar aí as quartas. O Vôlei Renata é um desses times, a equipe do Farmacon de São José praticamente também já garantida em uma das semifinais da competição. O Campeonato Paulista, e tem comentários disso também, que é um campeonato que a gente pode dizer uma mini Superliga. Daqui a pouco quero saber se Renata concorda, porque a gente tem Guarulhos, a gente tem São José, a gente tem Vôlei Renata, a gente tem SESI. Quer dizer, os 4 times que estão na Superliga e que são equipes muito fortes. Douglas Souza já está ali em quadra e está sendo muito aplaudido também pelo torcedor quando vem aí já no primeiro saque da equipe de São José. O primeiro saque já ficou na rede, é o primeiro ponto do Vôlei Renata, que faz 1-0. Você acompanhando a transmissão com a gente. Vem para o saque agora o levantador Demian Gonzalez. Vem naquele caixotinho. Deu recepção complicada, levantamento do Matheus lá na ponta, na saída de rede, para colocar essa bola em quadra, para marcar o primeiro ponto, é o Rodrigo Leandro fechando esse primeiro ponto para a equipe de São José. Tudo igual no placar, 1-1, e a galera sempre presente, né?
lá na Arena em São José dos Campos. Recepção é do Alê, levantamento do Demian Gonzalez pro Frank, mas jogou direto para fora. Joga direto para fora, força demais o Frank. É o segundo ponto da equipe de São José, 2-1 no placar. Vôlei Renata começando ali com o Nicolas Lazo, Demian Gonzalez, Barreto. A recepção foi do Índio. Levantamento aqui na ponta para a tentativa. Deu recepção. Matheus vai ali na rede. Na dividida para Douglas Souza. Jogou direto para fora. Joga direto para fora o camisa 14. É mais um ponto do Vôlei Renata, 2-2. Renata Rondini, claro que é aquela história, né? Um jogo muito estudado nesse começo. E alguns erros até que o pessoal esquente acontecem. Os erros no começo de jogo são aceitáveis, porém eles não podem perdurar muito tempo, né? E daqui a pouquinho o jogo já entra num ritmo mais decisivo e as duas equipes vão buscar muito a vitória hoje, porque para as duas interessam os 3 pontos. Ninguém quer perder um ponto hoje aí em São José. Terceiro ponto do Vôlei Renata. Ali na bola que acabou dividindo. Deixa eu abrir aqui, agora sim. É mais um ponto pro Vôlei Renata. 3-2 no placar. Vem pra pancada o Brito, levantamento, bloqueio! Sobe o bloqueio duplo do Vôlei Renata. Na tentativa de ataque, essa bola tá no chão. Ponto de bloqueio sempre muito importante, Renata Rondini. Os blocos do Vôlei Renata são bastante conhecidos. Estou sentindo até falta hoje de Marcos Guarizo com a gente nessa transmissão, que adora os blocos do Vôlei Renata. E sem dúvida nenhuma é um fundamento essencial para quem quer construir a vitória no vôlei. O Lazo agora não foi muito feliz no seu saque, acabou perdendo, errando, batendo direto aí para a rede. Mas vamos girar a bola. Foco e controle. O que o Renata precisa é de bastante controle em quadra e regularidade, que é o que vem faltando para o time que aí nas 2 últimas rodadas não conseguiu vencer. Vem o Matheus para o saque, agora o levantador da equipe do Farmaconde. A concentração da equipe do Renata. Levantamento complicado do Demian Gonzalez. E aí essa bola não passa, né? A recepção não foi das melhores lá no fundo de quadra. E aí, Rê, é sempre aquela história, né? Quando a recepção não acontece da melhor forma, é muito difícil do levantador conseguir consertar, né, Rê? A recepção não funciona, a qualidade do passe não vem. A bola não chega redonda aí para o levantador, aí fica difícil para ele fazer um bom posicionamento de bola para os atacantes. Vem de novo o Matheus no saque, Ace! Ace é aquela bola que os jogadores de defesa tentam o golpe de vista, né? E foi o que aconteceu lá no fundo quadra do Vôlei Renata, só que o Matheus muito bem no saque. Ela foi ali, quase na linha, marcando o 5º ponto para a equipe de São José. 5-4 no placar. Você acompanhando o Campeonato Paulista de Vôlei aqui na CBN Campinas. Vem Matheus, deu recepção do Lazo, levantamento do Demian Gonzalez pro Frank. Sobe o bloqueio, mas volta pro Vôlei Renata, bloqueio! De novo sobe o bloqueio. O Renan tava ali na rede, subiu esse bloqueio duplo, é mais um ponto. A equipe de São José vai se achando em quadra, Renata Rondini. Vai se achando. O bloqueio agora de São José marcou a bola certinho, foi no tempo correto. E o Vôlei Renata precisa começar a variar mais suas jogadas e não deixar distanciar. O São José é uma equipe que abre placar muito fácil. Então precisa colar, não deixar o adversário desgarrar nesse placar, não. E é um time muito forte, né? Fisicamente também, né? Agora, já a primeira troca do técnico Horácio Dileu, colocando o Barreto ali na rede, para aumentar essa rede, para tentar empatar o placar. 6-5. Nicolas Lazo vem no saque, Douglas da recepção, levantamento, o próprio Douglas direto para fora. O Douglas Souza, ele vai na recepção, depois na saída de rede já vem pro ataque, joga direto para fora. É mais um ponto pro Vôlei Renata, 6-6. Empatado o jogo que você acompanha com exclusividade no YouTube, também nos 99.1 da CBN Campinas.
Vem pro saque, Nicolas Lazo, recepção do Douglas, Matheus no levantamento, vem na pipe. Lá de trás o Gabriel Cotrim para conseguir colocar essa bola no chão, para marcar mais um ponto para a equipe do Farmacon de São José. Renata Rondini, vai ser lá e carre? É o que a gente está percebendo nesse início de jogo. É a tendência da partida quando o Douglas Souza vem para o saque. Essa é a tendência da partida, é o que se espera, a expectativa de todo mundo. Até pelo que você falou, são times que disputam a Superliga também, são times com jogadores bastante experientes e tarimbados aí na rodagem pelo vôlei nacional. Então todo mundo espera um equilíbrio hoje. Só que tem que tomar cuidado o vôlei Renata, porque São José está jogando dentro de casa, ele está mirando em se manter ali na segunda posição de tabela desse Paulista para avançar direto para a semifinal. Então não é um jogo para ele simplesmente confortável para dar sequência de vitórias no campeonato, é para definir uma posição de tabela. Então o jogo é muito cuidadoso para o vôlei Renata hoje. Douglas Souza que já conseguiu um ace. Olha o saque para cima do Lazo, levantamento lá na ponta, sobe o bloqueio. Tem a Lê na recepção, levantamento do Deminha Gonzalez pro Frank. Para explorar o bloqueio, para conseguir jogar essa bola no chão. O Robert até fechava por ali para tentar a defesa, mas é mais um ponto para o vôlei Renata. 8-7. Um ponto é a vantagem do Farmacon de São José. Jogo que acontece na Arena Farmaconde em São José dos Campos. Um ponto a vantagem do time da casa. A concentração vem para o saque, o Frank na pancada, Douglas Souza na recepção, levantamento, sobe o bloqueio, sobe o bloqueio! O bloqueio do Barreto na entrada de rede, o Robert tentava virar essa bola, mas ela fica no paredão do Barreto, tá na quadra, é mais um ponto para o vôlei Renata que empata a partida. 8-8, disputadíssimo esse início de primeiro set, jogão na Arena Farmaconde. Vem Frank de novo para o saque. A rede alta com o Barreto. A concentração do camisa 11 na pancada. E agora forçou demais. Forçou demais, jogou direto para fora. É mais um ponto, 9-8. Tem alguns comentários, Renata Rondini, no chat do YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o nome da galera. Dizendo que o Douglas fez falta na seleção brasileira no Mundial. Concorda com eles, Rê? Olha, eu gosto do Douglas, do estilo de jogo dele, mas eu acho que a gente também estava bem servido na seleção brasileira. Nós temos ali ponteiros também bons, ponteiros bem rodados, bem experientes. É uma nova reformulação pensando nesse novo ciclo olímpico aí que já vem há 2 anos, né, desde a última Olimpíada sendo preparada para 2024. O Douglas fez uma escolha pessoal de carreira dele naquela pós-Olimpíada, né, do Japão, e tentando o vôlei italiano. Aí ele passou um momento pessoal dele muito difícil. Tivemos também momentos que não foram agradáveis na seleção brasileira, que aí a gente vai entrar numa outra discussão, numa outra polêmica, que só o jogador, só quem está dentro pode saber o que está sentindo. Então a gente tem que respeitar essa decisão do jogador quando pessoalmente ele disse: para mim, seleção brasileira fechou o ciclo. Sinto falta? Sinto também, concordo aí com os torcedores, gostaria de vê-lo lá. Mas temos os outros ponteiros ali que deram conta nesse Mundial e vão conseguir fazer o ciclo muito bem. Foi uma escolha pessoal também do Douglas não querer mais continuar com a seleção brasileira, porque é muito diferente do que jogar em clube e é uma responsabilidade, é um peso físico, emocional, mental muito grande. E é um jogador que voltou com uma alegria para jogar no São José, para estar circulando aqui no nosso vôlei nacional. Ele, para mim, ele trouxe leveza, ele voltou para o Brasil de uma outra forma, depois dessa passagem que não foi nem um pouco agradável para ele no vôlei italiano. Empata o jogo, o vôlei Renata, e agora está de novo na frente a equipe de São José no saque do Lima. Jogou direto na rede. A gente volta a dizer, hein, aos pouquinhos vai tentando identificar melhor aqui os jogadores de São José, que a numeração realmente é bem complicada, a distância aqui da equipe do São José. Vem pro saque o Farmaconde, recepção, levantamento do Gonzalez, lá na ponta pro Lazo, mas deu defesa, Matheus vem no levantamento na pipe, bloqueio! Sobe o bloqueio!
bloqueio pra cima do Douglas Souza. Essa bola tá no chão, essa bola tá na quadra do Farmaconde. Empata o jogo, vôlei Renata, 11-11. Segue lá e cá no side-out o jogo. Ataque do Farmaconde, a maioria ponto deles. Ataque do vôlei Renata, a maioria ponto deles. Vem de novo, sobe o bloqueio. Olha que recepção. Essa bola tá na quadra do vôlei Renata. O levantamento é pro Lima. Deu defesa lá no fundo. Matheus, levantamento aqui na ponta, buscando o Robert. Vai, sobe o bloqueio. De novo o bloqueio. Aparece o Rogério para fazer a defesa. Ataque lá no fundo. Barreto, Gonzalez virou para colocar essa bola em quadra. Para marcar mais um ponto, o Felipe Brito apareceu, vira o jogo, vôlei Renata Rondini, e vibra demais a equipe campineira, algo que a gente sempre pede muito, Rê. Vibrou demais porque foi um ponto da virada aí para assumir a liderança do placar, e depois de um rally maravilhoso entre as duas equipes, posicionamento, estratégia dos levantadores. A defesa das duas equipes brigaram muito. E vou te falar uma coisa, os ponteiros atacantes do São José que se virem com essa bola do Matheus coladinha na rede, hein? Que se virem. Exatamente isso. E agora o Robert vira essa. Coloca na quadra, o Robert marca mais um ponto para São José. 12-12 o jogo. Você acompanhando o Campeonato Paulista de Vôlei aqui na CBN Campinas, depois de um domingo que teve vôlei o dia todo, desde a 1 da tarde, com disputa do 3º lugar no Mundial, a disputa do título, agora Campeonato Paulista, teve Paulista Feminino de Vôlei também nesse domingo, muito vôlei, levantamento do Demian Gonzalez lá na ponta, deu defesa, levantamento no meio de rede, é pro Felipe Brito, para explorar o bloqueio, e essa bola cai fora, cai na parte verde da quadra, é mais um ponto pro vôlei Renata, 13-12, a vantagem do time campineiro é de 1 ponto. Demian Gonzalez vem pro saque, agora o levantador. Abraço pro Igor Leandro, Antônio Henrique, Leona Garcox, Ana Calisto, rapaziada toda participando com a gente aqui no YouTube. Deu defesa do Rogério, levantamento aqui na ponta pro Douglas Souza. O Rê, é aquela bola que quando o Douglas ele vem inteiro, dificilmente o bloqueio consegue parar. Dificilmente o bloqueio para, e dificilmente quem estiver no fundo de quadra vai se arriscar a entrar na frente dessa bola, porque ele é certeiro, é uma bola venenosa aí do Douglas. Ele tem ele parece, né, aquele jogador que só tem altura e é mais franzino, mas ele tem uma potência para descer esse braço que é impressionante. É um jogador diferenciado, sem dúvida nenhuma. Olha o saque da equipe do Farmaconde, levantamento pro Frank lá na ponta. Olha que defesa, essa bola vai ter que voltar de graça pro vôlei Renata, pro Lima, lá no fundo, Gonzalez faz o levantamento na largadinha, jogou pra fora o Frank. Na largadinha ele percebeu que o bloqueio estava subindo, tentou tirar do bloqueio, essa bola foi direto pra fora, não teve toque, por isso mais um ponto pro Farmaconde São José, 14-13. O jogo é lá e cá, inclusive na liderança. Os times vão se alternando na liderança. Alê na recepção lá no fundo, e agora sim. Agora o Frank consegue, lá na entrada de rede, cravar essa bola, colocar na quadra do Farmaconde. 14-14. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Conheça o mais novo lançamento da construtora Patriani na Norte Sul, em Campinas, com 2 e 3 suítes. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Olha o bloqueio subindo para cima do Douglas Souza. Olha o bloqueio do vôlei Renata, o Frank subiu mais que todo mundo, o Douglas não conseguiu passar por essa. É mais um ponto para o vôlei Renata, que de novo assume a liderança no placar. 15-14, vem Nicolas Lazo para o saque. É o argentino, um dos argentinos do vôlei Renata. Deu recepção lá no fundo, levantamento, e essa bola tá na quadra. Essa bola tá na quadra, conseguiu pôr na quadra o São José, marcando mais um ponto pro time da casa. 15-15, empata o jogo, tá tudo igual.
Arena Farmaconde recebendo um bom público. E o público que sempre muito participativo, né, nos jogos de voleibol. E você acompanhando esse som gostoso, ambiente que vem direto lá de São José dos Campos. Um abraço pro Rafael, mandando essas imagens direto pra gente. Toda a rapaziada também lá do Farmaconde. Vem Matheus, agora o levantador pro saque. É sempre na pancada. Alê na recepção, deu levantamento pro Lima. Pro Lima colocar essa bola em quadra. Renata Rondini, levando em consideração as últimas partidas, estou gostando do vôlei Renata hoje. Distribuição de bolas, entrada de rede, saída de rede, pipe. Essa distribuição por parte do Gonzalez acontecendo muito bem hoje, Rê. Acontecendo muito bem, diversificando bastante, complicando a marcação de rede e dos bloqueios do São José. É isso que o vôlei Renata precisa realmente para não sofrer as grandes marcações e conseguir fazer seu jogo. E olha o bloqueio de novo. Sobe o bloqueio de novo do vôlei Renata. Marcando mais um ponto na tentativa de ataque do Leandro. Aqui na ponta, aqui na entrada de rede. Abre 2 pontos o vôlei Renata. É a primeira vez que o time campineiro consegue abrir 2 pontos, né? Dentro do jogo. É a vantagem campineira. Vem pro saque. Na pancada. Deu recepção. O Brito veio no saque. Agora o Douglas Souza sobe no terceiro andar. Consegue abrir um buraco na quadra. Marca mais um ponto pro time de São José. 17-16. O próprio Douglas Souza é quem vem pro saque. Tava ali na saída de rede. Vem agora pro saque. A torcida vem junto com o Douglas. Sem dúvida nenhuma, um dos ídolos, né, desse time. Chegou agora, mas já um ídolo dessa equipe. E na pancada, Lazo na recepção. Barreto vai buscar, essa bola não volta. Essa bola não volta. É ponto do Farmaconde São José. Esse saque do Douglas é muito difícil. A recepção empata o jogo da equipe do São José. 17-17. Tá sentindo, o Índio me parece sentindo alguma coisa. É o Lazo, né, Rê? É o Lazo sentindo alguma coisa. Eu fiquei com a impressão que quando ele e o Alê foram tentar pegar essa bola, o Alê acabou atingindo ali o companheiro no rosto. Mas já tá tudo bem com o argentino Nicolas Lazo. Vem pro saque Douglas Souza. De novo na pancada, agora ficou na rede. Fica na rede Douglas. 18-17, 1 ponto a vantagem do vôlei Renata. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Horácio de Leu, sempre muito participativo, né? Ali na beira da quadra, conversando com a galera. Frank no saque, Douglas Souza na recepção. O levantamento aconteceu. Vem na mão de ferro, ali na rede. Levantamento pro Barreto. Foi muito rápido agora o Demian Gonzalez, o levantador do vôlei Renata, encontrando o Barreto e fazendo essa jogada em velocidade. O 19º ponto da equipe campineira. 19-17. 2 pontos a vantagem do vôlei Renata. É o primeiro set de jogo que você acompanha aqui na CBN Campinas. Segue no saque o Frank. Vem pra pancada ali o ponteiro. Não, aquele saque balanceado. Levantamento do Matheus. Aqui na ponta era pro Robert. Deu defesa lá no fundo, sobe o bloqueio. Alê, o líbero do vôlei Renata na recepção, levantamento. E aí? Vira essa bola, não, joga direto para fora o Frank. Ele tentou a paralela, mas como subia muito alto agora, Rê, o bloqueio ele tentou tirar, tirou demais. Bloqueio do São José, sendo muito bem formado também nesse primeiro set. Muito bem formado o bloqueio, mas eu estou sentindo um pouquinho de uma euforia no Frank, nos ataques. Não foi o primeiro erro dele ali, tentando, né, lógico, na melhor das intenções, sair do bloqueio, achar um espaço. Mas ele tirando demais, ele afoito demais na jogada. Ele tem um potencial muito bom de ataque. Ele é um cara que diversifica também essas bolas dele. Só acho que está faltando um pouquinho mais de calma, né, para definir a bola. E agora fez até barulho, né, esse ataque do Barreto.
abrindo um buraco na quadra de São José. O Barreto marcando mais um ponto, 20º ponto, 20-18. Vôlei Renata na frente. É o Lima quem vem para o saque. O Lima começando como titular e ficando praticamente todo o primeiro set. Deu defesa do Douglas lá no fundo. O Matheus faz o levantamento, mas muito ruim para o Leandro o levantamento. Por isso vem contra-ataque. Aparece lá no fundo a defesa. Não consegue a defesa ali. O líbero, o Rogério da equipe de São José. Ficou bravo, inclusive, o Rogério, porque é o 21º ponto do Vôlei Renata. Abre 3 de vantagem o time campineiro. 21-18, São José é obrigado a pedir tempo porque o Renata começa a abrir vantagem naquele momento decisivo do set, Renata Rondini. No momento decisivo, e eu ia comentar 30 segundos antes que o jogo tá bom quando você fala assim, os técnicos não pediram tempo. O jogo tá rendendo, o ritmo tá bom quando o técnico não para o jogo e deixa rodar. Só que agora São José foi obrigado porque abriu Vôlei Renata 3 pontos à frente. Nesse momento, 21-18, é a hora decisiva do set. Precisa daquela acalmada e reorganizada. São José deu uma baixada na sua defesa ali, na sua recepção, o que está favorecendo essa pontuação do Vôlei Renata. E o vôlei, o que você já tinha comentado até um pouco, Pio, sobre a variação de bolas do Gonzalez, tem complicado sim a defesa do São José. Então eles estão se reorganizando nessa marcação e não conseguiram segurar. Ao meu ver, tem tudo para o Vôlei Renata fechar esse set. Ele está mais cadenciado, ele está conseguindo virar as bolas. E além da nossa torcida do Vôlei Renata, com certeza a gente tem os torcedores aí do São José acompanhando a transmissão com a gente sempre gosta de boas histórias, né? Quem tiver aí detalhes do time do São José, detalhes dessa relação na quadra e com os jogadores aí do São José, a gente sempre gosta de uma boa história. Sem dúvida nenhuma, manda aqui pra gente. Vem Lima pro saque. A recepção vem pro ataque aqui na ponta do Robert. Sobe o bloqueio, era o Barreto por ali, mas o Robert explora muito bem o bloqueio, consegue marcar mais um ponto para o time de São José, que diminui para 2 a vantagem do Vôlei Renata. 21-19. É o 13, Gabriel Bieler, o levantador. Saiu o Henrique, ele vem agora para o saque. O Gabriel Bieler já entrou para o saque. A arbitragem está conversando alguma coisa ali, agora autoriza. O saque do Gabriel. Vem na pancada ou aquele saque no jeito? Vem no jeito. Recepção do Nicolas Lazo, levantamento para o Frank, sobe o bloqueio! Sobe o bloqueio, e que bloqueio espetacular do Michel. Ele foi lá no terceiro andar, marcando mais um ponto, e agora obriga o Horácio de Leu a pedir tempo. 21-20, o jogo é bom no primeiro set, Renata Rondini. O jogo é bom e virou um jogo de xadrez agora, não tem assim um movimento errado, um movimento de vantagem para o adversário, pede tempo, organiza a sua estratégia novamente, porque é um momento decisivo de set. O São José, na volta de tempo, conseguiu 2 pontos, estagnou ali o Vôlei Renata, que estava ali com o gostinho de fechar o set. Vai precisar suar a camisa um pouquinho mais. E mais uma vez, cresceu o bloqueio do São José. O Frank está tentando sair, mas ainda ele não achou a mão ali, o time certo para não perder essa bola de ataque do Vôlei Renata. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Conheça o mais novo lançamento da construtora Patriani na Norte Sul, em Campinas, com 2 e 3 suítes. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Vem pro saque, olha o ataque do Vôlei Renata. Rogério consegue fazer o levantamento, foi o líbero quem levantou. Vai dar contra-ataque pro Vôlei Renata, vem Frank! Para explorar o bloqueio, para conseguir colocar essa bola na quadra, para marcar o 22º ponto do Vôlei Renata. 22-20. E houve uma troca ali, o Brasília saiu, né? A troca de levantador. O Brasília saiu, o pessoal estava até comentando ali no chat, o Matheus Brasília
Tá no banco, levantamento, é lá na ponta pro Robert, deu defesa do Barreto, vai ter que passar de graça essa bola, o vôlei Renata, levantamento aqui na ponta para tentativa de ataque do Farmacon de São José, vem pro ataque, de novo bloqueio! Vem o vôlei Renata, Nicolas Lazo sobe no terceiro andar para bloquear mais uma, para marcar o 23º ponto. O bloqueio do vôlei Renata funcionando hoje, Renata Rondini. Funcionando muito bem e a parada e estratégia do Dileu funcionando muito bem. 2 pontos pro vôlei Renata, para o jogo São José, arma a estratégia de novo. Agora eu tô assistindo um jogo de xadrez, agora não é nem mais de vôlei. Exato. As paradas são essenciais para não perder esse set. Nenhum dos 2 treinadores querem marcar bobeira nessa retinha final desse primeiro set, porque a gente acha, o vôlei precisa de 3 sets para fechar o jogo e tal. Mas a história de cada set é muito importante para a construção e desenvolvimento do jogo, do time naquele jogo. Então, quem perder esse set nesse detalhe final agora, dá uma sentida, fica um gostinho amargo. Então, por isso que os treinadores estão bastante cautelosos nesse finalzinho de set, não querem abrir mão desse set de forma alguma. Fora que nenhum dos 2 querem dar nenhum ponto para o adversário no jogo de hoje. Exatamente, exatamente. 23-20, 3 pontos a vantagem do vôlei Renata, que vai para tentar fechar esse primeiro set. Barreto no saque, Bieler faz o levantamento aqui na ponta para o ataque, deu defesa, ataque do Brito para o vôlei Renata, toca na rede, vai voltar e que ataque! E que bola do Douglas Souza! Renata Rondini, que coisa espetacular fez Douglas Souza ficar agora. Ficar de pé e aplaudir de pé essa jogada do Douglas agora. Meu Deus! Que jogada, que confiança e que assim, ficaram olhando para ver se o Renata não ia conseguir salvar no último segundo, mas impossível. Que jogada do Douglas, que visão de jogo. Sensacional, sensacional. 21º ponto do vôlei do Farmacon de São José. 23-21. É a vantagem do vôlei Renata de 2 pontos nesse primeiro set que você acompanha nos 99.1 FM da CBN Campinas. Também no nosso canal do YouTube. A recepção foi complicada. Essa bola estava fora, hein, do São José. Mas vem o levantamento aqui na ponta para o Douglas Souza. Para explorar o bloqueio. Para encostar do placar. O São José voltou para o jogo no primeiro set, Renata Rondini. São José voltou para o jogo. Conseguiu aí os seus 2 pontos de novo. Equilibrando junto com o vôlei Renata, a parada técnica faz diferença. Além do que agora contou com a sua maior estrela, né? 2 jogadas de Douglas Souza que levou esse 22-23 para o jogo agora de Leo para conversar um pouquinho, para tentar fechar esse set e manter esse 1 ponto na vantagem. O Horácio de Leo teve que parar o jogo, né? Porque o jogo não tem jeito, gente. É lá e cá, impressionante. David Edson Padilha aplaudindo o Douglas. Edu Cardoso pede tempo, igual 2 pontos para o seu time, é verdade. O Dileu pediu 2 pontos para o Renata. Tempo do São José, 2 pontos para São José. Gustavo Enoz, jogo bonito de assistir, tô gostando demais. Essa Superliga promete ser ainda mais disputada. E promete muito. As equipes tendo que se reforçar ainda mais para fazer frente aos mineiros, né? Porque que coisa impressionante. 23-22. Vem pro saque o Farmacon de São José. A concentração, Alê na recepção, Gonzalez no levantamento pro Felipe Brito, ali no meio de rede para marcar o 24º ponto. Tem 7 point agora o vôlei Renata. Se conseguir virar essa bola, fecha o primeiro set o time campineiro. Vem pro saque Demian Gonzalez, é o levantador, o camisa 8 do time de Campinas. Vaias para cima de Gonzalez. A recepção do Rogério foi complicado, o levantamento, vira essa bola. Vira essa bola o São José, 24-23. Volta a encostar. Tem mais um set point o vôlei Renata. E aí o Horácio de Leu vai pedir tempo ou não? Vai nada. Vem pro saque a equipe de São José. Demian Gonzalez no levantamento pro Frank.
aqui! É para fechar o primeiro set, é para colocar essa bola na quadra, é para fazer 25-23 e colocar 1-0 em sets no placar. Daqui a pouquinho, Renata Rondini vai analisar todo esse primeiro set, a vitória do vôlei Renata, e já pensar no que vai ser esse segundo set. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, Super Simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. A região da Avenida Norte Sul, em Campinas, é perfeita para morar. Por isso, a Patriani lança mais um prédio na região. O moderno Orion Norte Sul fica de frente para o Cambuí, numa paralela da Norte Sul. Apartamentos de 81 a 98 metros quadrados, com 2 e 3 suítes e vaga para carro elétrico. Conheça mais este incrível lançamento. Patriani, 10 anos em Campinas. Confiança e qualidade. O candidato Rodrigo diz que não tem lado. Oi? Não tem lado? Mas é só puxar pela memória. O candidato Rodrigo esteve ao lado do Maluf, do Pita, do Kassab. Ele fez parte da chapa Bolsodória. Foi vice e também secretário do Dória. Então, quando Dória cortou o passe do idoso, aumentou impostos na pandemia e congelou o salário mínimo por 2 anos, o Rodrigo estava do lado do Dória? Bem ao lado e assinando embaixo. Olha só! Eu é que não me deixo mais enganar. Coligação Juntos por São Paulo. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, é claro. Leite Piracanjuba 1 litro, R$ 4,79 no Clube Good Bom. Cerveja Heineken, lata 269 ml, R$ 2,99 no Clube Good Bom. Contra filé bovino, peça vácuo, R$ 35,98 quilo no Clube Good Bom. Óleo de soja lisa, PET 900 ml, R$ 6,99 no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 12 de setembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Rafael Pio. De volta com o vôlei CBN, final de primeiro set, 25-23. Deu vôlei Renata Rondini. Deu vôlei Renata. Um crescimento aí da equipe, da metade do set para frente, ela conseguiu assumir a liderança do placar e veio administrando isso, veio, crescendo ali a equipe. Aí as equipes foram no toma lá da cá, paradas técnicas essenciais dos dois times para fazer esse placar não ficar tão elástico. E olha que o São José ali pressionou até o finalzinho. Qualquer bobeada do vôlei Renata poderia ter deixado esse set escapar. Para o pessoal que está nos acompanhando, quem acompanha o Campeonato Paulista ou não viu um pouquinho do que foi essa sexta rodada do Campeonato Paulista nesse final de semana, esse é o último jogo da rodada. Então, nesse momento, os outros jogos todos já aconteceram ao longo do final de semana e nesse momento o vôlei Renata é o 5º colocado com 6 pontos e o São José é o 4º colocado com 11 pontos. O torneio do Campeonato Paulista é um torneio de 8 times que jogaram agora esse primeiro turno em turno único, todos contra todos. E aí, os 2 primeiros colocados avançam direto para a semifinal. E do 3º ao 6º colocado vão disputar mais 2 jogos para definir os outros 2 semifinalistas do Campeonato Paulista. Aqui em quadra hoje a gente tem 2 objetivos distintos. O São José, se vencer hoje por 3-0 ou 3-1, soma mais 3 pontos e vai a 14 pontos, reassumindo a segunda colocação que ele estava antes do início da sexta rodada. Já se ele ganhar no tie-break, ele perde 1 ponto, para o vôlei Renata e soma só 2. E o vôlei Renata precisa urgentemente dessa vitória, porque ele vem de 2 derrotas, ele está com 6 pontos. Ele pode ir a 9 pontos, o que não passaria ainda, não mudaria muito a sua classificação, ele continuaria em 5º lugar. Só que ele tem só, todos os times têm mais uma rodada só, que é na sexta-feira que vem, que vai acontecer dia 16 de setembro. E ele tem o Atibaia nas costas dele, o vôlei Renata, que tem mais um jogo só, que está com 6 pontos, vai chegar no máximo a 9. O Campinas ainda tem chance de chegar a 12 pontos. Faz diferença ficar entre 4º e 5º, ser o 5º ou ser o 6º? Muita. Faz. Porque você pode pegar um adversário um pouco mais equilibrado com você. Eu não digo que tem adversário fácil, mais fraco, mas mais equilibrado. Então os objetivos hoje em quadra são muito definidos e os 2 com as garras para fora para atingir
a pontuação de hoje. Os dois querem os 3 pontos que vão favorecer muito seus objetivos. 1-1, já no segundo set de jogo. Vem Demian Gonzalez agora para o saque, ficou na rede, né? O Robert, agora há pouco, ficou na rede. Demian Gonzalez também fica na rede. Vem para o saque agora o Michel Saraiva, o central do Farmaconde São José. O Brasília tá de volta na quadra. O levantador, o Biel, tá de novo no banco. Deu recepção do Alê lá no fundo. Levantamento pro Nicolas Lazo. Sobe o bloqueio do Douglas Souza. Volta pro vôlei Renato. O ataque do Frank. Deu defesa. É do Robert. Levantamento pro Douglas. Na recepção. Brasília levantou. Douglas consegue essa bola na diagonal. Jogar na quadra do vôlei Renata para marcar o terceiro ponto. O Brasília distribuiu essa bola 3 vezes pro Douglas Souza. Na terceira, ele conseguiu colocar essa bola em quadra, marcando mais um ponto para a equipe de São José. Vem Michel Saraiva para o saque. Toda a concentração do Michel. E vem na pancada tão forte que ele joga direto para fora. É o segundo ponto do vôlei Renata neste segundo set. O torcedor aqui não se assuste, né, Pio? Vai ter muito saque errado, porque as duas equipes vão forçar demais o tempo todo e a chance de erro aumenta consideravelmente. Sem dúvida nenhuma. Vem Nicolas Lazo pro saque, hein? Força o saque, defesa do Rogério. Levantamento do Brasília pro Douglas Souza, ficou na defesa. Olha a defesa do Rogério, mas não adiantou nada, porque essa bola foi para a parte verde da quadra. Por isso é mais um ponto pro vôlei Renata, 3-3. Empata o jogo neste segundo set. O primeiro set, 25-23 para a equipe campineira. Já vamos chegando a 900 acompanhando a nossa transmissão no YouTube. Recepção do Douglas foi complicado. O Brasília vem no levantamento pro Douglas. Na mão de ferro, volta para a equipe de São José. Na tentativa da pancada do Johan. Essa bola volta pro Frank. Na saída de rede, o Frank conseguiu virar essa bola para marcar mais um ponto, para marcar o quarto ponto do vôlei Renata e para virar esse jogo 4-3. Primeira vez que o vôlei Renata consegue assumir a vantagem no placar. Ainda Nicolas Lazo no ataque, ou no saque. Deu defesa do Robert lá no fundo. Brasília, levantamento, buscando o Johan aqui na ponta. Deu recepção, deu defesa. Vem o ataque! Vibra demais o Lima. Vibra demais. Consegue colocar na quadra 5-3. Renata Rondini. O time tá muito vibrante essa noite, hein, Rê? Tá vibrante, tá pontuando, tá confiante. Acho que mais do que vibrar, tem que estar confiante no seu comportamento em quadra, mesmo quando não acontece a jogada esperada, mas o time tá vibrando demais. Nicolas Lazo agora ficou na rede, e se a galera de um lado vibra, do outro não é diferente. Esse é o gostoso do voleibol, né? Ver essa vibração. Vem Matheus Brasília pro saque. É o levantador de São José. Galera pedindo ace na Arena Farmaconde. Toda a concentração do Brasília, solta o braço. Alê na recepção, Demian Gonzalez faz o levantamento aqui na ponta buscando o Lima. Mas aparece lá no fundo a defesa, levantamento foi do Rogério. E o Douglas Souza explora o bloqueio do Frank. Consegue jogar essa bola na quadra, marcando o quinto ponto para o time de São José, 5-5. O jogo é lá e cá, meus amigos. É aquela coisa. A maior vantagem na partida até agora, no primeiro set, foi o vôlei Renata abrindo 3 pontos em um determinado momento. Foi a maior vantagem. Nunca foi maior do que isso. Vem Brasília para o saque. Alê, a recepção foi complicada. O Brito joga de qualquer jeito. Tem ataque de São José. Douglas Souza explora o bloqueio. Como ele é inteligente, Rê. Ele sabe a hora de simplesmente jogar no bloqueio ou de vir na pancada. 6-5 tá na frente o Farmaconde. Ele é diferenciado, ele é mais rodado, é a experiência de seleção brasileira, é o talento nato dele também, é o olhar clínico. Então, assim,
Ele é aquele jogador a ser marcado e ser analisado a cada dedo colocado na bola, sem dúvida nenhuma, é um grande diferencial de São José. Bom saque do Brasília para cima do Ale. Levantamento, vem o Frank. Nossa Senhora. Que isso, Frank? Mas que ignorância. É aquela bola que é porque não pegou para valer mesmo, né? Lá no Michel. Mas o Frank poderia até ter pedido desculpa, né? Porque soltou o braço com raiva, sem dó, o ponteiro do vôlei Renata. 6-6 o jogo, tá empatado. Vem pro saque Felipe Brito. Levantamento no meio de rede pro Johan. Ele sobe mais que todo mundo. Marca mais um ponto. 7-6, Farmaconde tá na frente. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Pelo frisson, já dá pra saber. Douglas Souza no saque. A galera vem junto com ele. Já autorizado na pancada. Deu defesa lá no fundo do Lazo. O Frank passa essa bola de graça. Matheus na recepção. Brasília levantou na pipe. Douglas Souza. Ele joga, sobe o bloqueio, mas essa bola fica na quadra do vôlei Renata. É o 8º ponto de São José. 8-6. Abre 2 pontos de vantagem o time joseense. Arena Farmaconde, que passou por uma reforma recente. A galera vem participando muito com o time da casa. É uma torcida muito bonita de se ver. Na pancada, Douglas Souza jogou direto para fora. Bom, né? Tirar o Douglas da passagem pelo saque. Bom pro vôlei Renata, né? Frank agora. Se de um lado tinha alguém que vem na pancada nessa passagem, agora é a vez do Renata. Com o Frank. É o camisa 11 do time campineiro. A expectativa. Que pancada, deu defesa do Rogério lá no fundo. O levantamento é pro Robert, ele explora o bloqueio. E explorou o bloqueio muito bem o Robert agora na entrada de rede, marcando o 9º ponto de São José, 9-7. youtube.com/esporte-cbn Campinas. Só é o seguinte, deixa um like pra gente lá na transmissão, compartilha a nossa transmissão. Você nos ajuda demais, já somos quase 1000, hein? Já somos quase 1K na transmissão do YouTube. A recepção do Lazo foi complicado. Levantamento do Ale. Essa bola volta de graça pro Farmaconde. Levantamento aqui na ponta. E essa bola explora o bloqueio, mas tem bloqueio. Pra cima do Henrique. Tá na quadra, ponto do vôlei Renata. O Henrique foi meio... É aquela jogada que o cara chega sem saber exatamente o que ele vai definir, né, Rê? E aí o bloqueio surgiu pra cima do Henrique, mais um ponto do vôlei Renata. Eu diria que ou ele foi ali um pouco indeciso ou pretencioso. Tá fácil, vou ali. Mas esquece que do outro lado também tem bons jogadores que não perdem a chance. E se tem alguém que briga nessa rede, é alguém chamado Barreto, né? Não, impressionante, impressionante. Vem o Lima agora pro saque. Quero saber da Renata Rondini daqui a pouco sobre essa presença do Lima em quadra. Levantamento. Nossa senhora, Robert. Mas que ignorância, meu rapaz. É o 10º ponto. 10-8, Renata Rondini. Estou certo? 10-8 no placar. Eu talvez seria um pouquinho mais conservador e pediria tempo. Eu gosto da calma do Dileu, que está deixando rodar a bola, confiando na equipe. Mas eu talvez faria essa paradinha um pouquinho antes dessa vez. Renata Rondini pede tempo. Mas o Horácio Dileu não. Vem Leandro pro saque. Na pancada. Mas essa bola não é boa, por isso é mais um ponto pro vôlei Renata. 10-9, um ponto a vantagem do time joseense. Barreto vem pro saque. Se ele briga muito ali na rede, é um bom sacador também o central de Campinas. A recepção do Douglas Souza. No levantamento, Brasília. Agora encontrando o Michel Saraiva, central. Afundou, né? Marcando o 11º ponto. 11-9. Agora fica no side-out, né? Aquela história. Ponto lá, ponto cá. E o Farmaconde vai conseguindo manter essa vantagem de 2 pontos.
Vem Robert pro saque. Sempre bom o saque do Robert também, hein? Entrou essa aí. Ale conseguiu a recepção complicada. Nicolas Lazo joga de graça. Douglas Souza, olha o ataque de São José. Deu defesa, mas volta para o time joséense. Leandro na saída de rede. Para virar mais uma bola para colocar na quadra. Que pontaço agora da equipe de São José, hein, Renata Rondini? Era o Renan, né? O camisa 7, é isso? Pontaço agora. O pessoal do Renata conseguiu frear o Douglas, mas aí o Renan, ele achou um espaço lá no fundo, saiu da marcação. E assim, o São José vem crescendo e vem determinado a igualar esse set para deixar tudo igual no jogo. Olha a pancada do Robert, essa bola fica na rede. É mais um ponto pro vôlei Renata, diminui a vantagem. 2 pontos, 12-10. Daqui a pouquinho vou dar uma passada lá no YouTube para ler um pouco das participações da rapaziada, que tem muita gente com a gente no YouTube da CBN Campinas. Vamos chegar a 1000, gente. Estamos quase, estamos pertinho. Levantamento do Brasília, não. O Lazo consegue ali de check. Essa bola, a recepção foi muito ruim. E aparece o Nicolas Lazo, joga essa bola na quadra. 11º ponto do vôlei Renata, 12-11. Encosta o time campineiro. A vantagem do Farmaconde chegou a ser de 3 pontos, agora diminui para apenas 1. O vôlei Renata, olha o saque, bom saque. Volta de graça, Demian Gonzalez faz o levantamento para o Felipe Brito. Colocar essa bola em quadra para empatar o jogo. Renata, eu vi. O Demian sacou e correu numa velocidade para fazer um levantamento impressionante. Não, ele veio correndo para o levantamento, foi muito bom ver que o Ale ficou na retaguarda, o líbero ficou nas costas ali da recepção, o outro jogador do Renata pegou e assim, a disparada do Gonzalez para esse levantamento foi bonita e fez diferença para fazer esse ponto e igualar o placar. Olha o levantamento pro Renan, que pancada, Renan. O Felipe Brito foi buscar essa bola. O Ale tem que jogar de presente. Rogério na recepção, levantamento. O Renan explora o bloqueio. Explora o bloqueio do Nicolas Lazo. Consegue colocar essa bola no chão. Que pontaço agora do Renan, hein? Que comemora e comemora demais o camisa 7, o oposto de São José. Galera pede ace. Vem o Michel Saraiva agora pro saque. Solta o braço. Você ouve no som ambiente da CBN Campinas. Levantamento aqui na ponta. Era pro Frank, mas deu defesa. Douglas Souza vai na mão de ferro e ele consegue, impressionante, né? Eram 2, Felipe Brito, Nicolas Lazo e o Douglas Souza. Ele consegue subir, empurrar contra a defesa e marcar mais uma pro São José, 14-12. Volta a ser de 2. Agora a vantagem. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Conheça o mais novo lançamento da construtora Patriani na Norte Sul, em Campinas, com 2 e 3 suítes. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Brasil volta à 3ª colocação no ranking mundial de vôlei. Depois da participação no Mundial, nossos meninos conquistando o bronze. Hoje à tarde, lá na Eslovênia. Parabéns para toda a nossa seleção, para toda a comissão técnica. E que venham os Jogos Olímpicos, que a Renata Rondini adora. Ela não dorme. Renata Rondini, durante a Olimpíada, dorme 2 horas por noite. E olhe lá, vem Michel Saraiva para o saque. Olha a defesa do Lazo, é complicado. Levantamento aqui na ponta para o Frank, não tocou em ninguém. Não tocou em ninguém. O Demian Gonzalez vai conversar com a arbitragem. Se tivesse desafio, não tenho dúvida nenhuma. E aí o Frank conversa ali na rede, pedindo para que os jogadores de São José se acusem. Mas aí é obrigado o Horácio de Leu a pedir tempo agora, Renata Rondini. Falar a verdade que a gente precisaria de um replay. Mas no vôlei, normalmente, os jogadores se acusam. Eles não são de tirar essa vantagem de graça, não. É bem honesta a relação, assim, então é difícil. Talvez a gente precisaria de um replay, de um desafio aí pra gente dar uma olhada. Mas ainda bem que o Dileu pediu tempo. Eu não tenho essa calma que ele tá na beira da quadra e não. O volume de jogo do vôlei Renata tá bom, tá segurando, né? O São José vem
abre 2, abre 3 pontos, aí o Renata diminui, mas o Renata em momento algum aqui conseguiu abrir vantagem nesse set. E é importante para o Renata a vitória no jogo de hoje. Um 3-0 é fundamental em quadra hoje para o vôlei Renata. Então, assim, precisa acelerar um pouquinho. A gente teve uma pequena queda na transmissão, já voltou. Transmissão que vem direto lá da Arena Farmaconde em São José. Vem para o saque agora o Michel Saraiva. Confirma 15-12, Renata Rondini, nas suas anotações também. 15-12 para São José. Que maravilha. Aqui o placar é na unha e temos 2. O pessoal não entende por que eu anoto... O Guarizo não entende porque eu anoto no caderninho o placar, porque é nesse placar anotado aqui com algumas observações que eu desenho todo o jogo. Tenho todas as informações ali. Espetacular. Essa é a nossa Renata Rondini, comentarista do vôlei CBN. Felipe Brito vira essa bola, marca o 13º ponto do vôlei Renata, 15-13. 2 pontos é a vantagem do time joseense. Vem para o saque o Lazo, bom saque, levantamento do Brasília aqui na ponta para o Renan. E aí ele tem uma potência no braço, o Renan, é muito difícil, né, você fechar. É aquela bola também que se toca no bloqueio, aí um abraço, mas difícil demais montar esse bloqueio. Ele sai de trás da linha dos 3 pontos, dos 3 metros, melhor dizendo, e marca mais um ponto para o Farmaconde São José. Vem para o saque o Brasília. Solta o braço na pancada. Levantamento do Deminha Gonzalez para o Frank. Aparece o Renan na recepção. Brasília levantou para o Douglas Souza, direto para fora. Ele busca ali a diagonal, tirou demais da marcação e era um bloqueio simples que subia agora para cima do Douglas Souza. 14º ponto do vôlei Renata, 16-14, Rê. 16-14. Pio, deixa eu trazer uma informação para os torcedores do vôlei Renata que está sentindo falta do Lucas Borges, o nosso oposto aqui de Campinas. Ele está se recuperando de lesão. São mais 2 semanas aí de uma lesão muscular que ele está, então ele está fora do jogo. Já o central Lucas Fonseca é uma opção do Dileu. Ele está aí no banco, mas hoje o Dileu, a opção dele foi pelo Barreto. E alguém que no primeiro set, né, principalmente, deixa eu só dar uma passada aqui, e ele tá, não, o Lima, tô olhando, Lima não, tá o Lima tá aqui, ó, fundo de quadra, por isso o Lima vai fazer a sequência desses jogos aí em substituição ao Lucas, exato, ao Lucas Borges. Jogando como titular o Lima. Levantamento do Demian Gonzalez, aqui na ponta, exatamente pro Lima. Exatamente pro Lima. Na entrada de rede não foi um levantamento muito fácil, né? Porque ela veio longe da rede, ela veio um pouco baixa também. Mas o Lima consegue virar essa bola e marcar o 15º ponto pro vôlei Renata, 17-15. 2 pontos a vantagem. Vem o Frank agora pro saque. Barreto tá na rede, Lima tá na rede. Demian Gonzalez prontinho ali para o levantamento. Lazo e Ale completam o time do vôlei Renata em quadra nesse momento. Levantamento aqui na ponta para o Renan. Deu defesa. Demian Gonzalez levantou para o Lima na saída de rede. Mas vai ter ataque do São José. Com Douglas Souza subindo num bloqueio armado. Vem na pipe o Douglas Souza. Méritos mais para o atacante de São José ou demérito da defesa de Campinas, Renata Rondini? Temos que reconhecer, é um jogador com um quê a mais ali. Ele subiu assim, parecia voando, formou. Você vê pela cara que o Lazo faz na descida da rede, do tipo, tentamos, mas mais uma vez não conseguimos parar o cara. E agora o Bieler entra na quadra, de novo fazendo aquela formação, o time de São José. O Brasília vai para o banco. Não, o Brasília está em quadra ainda, em versão de 5-1, né? Acontecendo. Vem o Bieler para o saque. Lá no fundo de quadra. Recepção é do Ale. Levantamento. Essa bola está no chão do Barreto. Mais um ponto do Barreto. Desfaz em versão do 5-1. O Farmaconde São José, 18-16. 2 pontos a vantagem. Agora é aquela história. O Lima vem para o saque.
O vôlei Renata, se quiser vencer esse segundo set, tá entrando naquele momento em que só o side-out não adianta. Vai ter que barrar o ataque joseense. Lima vem pro saque. Na pancada e fica na rede. 19º ponto. Presentaço do Lima. 3 pontos a vantagem. 19-16. Robert volta para a quadra. Vem o Renan. A galera pede ace. O locutor vem junto. Torcedor do Farmaconde confiando no Renan. Recepção do Lima. Levantamento do Demian Gonzalez aqui na ponta. Deu defesa. Olha o ataque do Renan. Lá de trás. Recepção aconteceu. Levantamento do Ale de qualquer jeito. Robert, Brasília, de novo pro Robert. Ale na recepção, espetacular. Deu defesa. Nicolas Lazo vai ter que jogar essa bola de graça. Renan, levantamento do Brasília pro Robert lá na ponta. Ale, que rali espetacular. Lima. O Lima subiu e colocou o braço nessa bola de qualquer jeito. A arbitragem tá marcando um toque na rede. Não, tá dando ponto para São José, né? Tá dando ponto para São José. É que o Douglas foi para cima da arbitragem reclamar alguma coisa e eu fiquei na dúvida, né? Se ele tinha marcado ou não. Mas essa bola foi para São José. Pede tempo o técnico Horácio de Leu, porque são 4 pontos de vantagem nesse momento para o time joseense. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. 1.100, já passamos de 1.100 espectadores aqui no YouTube da CBN Campinas. Muito obrigado. Deixa eu achar aqui, ó. Sabrina Venturini, um gran beso desde Espanha. Que beleza. Ah, o Danilo tá me corrigindo aqui, não foi inversão não, foi substituição simples pro saque. E olha o saque, exatamente. Que saque, né, meu amigo? Apostei no São José, será que ganham? É o Brusque TV. Vai ter que virar, viu, Brusque, o jogo, porque por enquanto tá 1-0 pro vôlei Renata. Galera tá pedindo ace. Vem o Renan pro saque. Deu defesa, a defesa foi complicada. O levantamento é pro Lazo que erra o ataque. Ficou pedindo um toque, 21º ponto. Abre 5 de vantagem. Renata Rondinho, o segundo set está se desenhando todo pro Farmaconde, São José. Eu diria que é do São José esse set. Já vamos começar a organizar para o terceiro set do jogo. É um outro momento para o vôlei Renata. Difícil tirar 5 pontos do São José, igualar e passar na frente e fechar. São José tá aí com a faca e o queijo na mão para empatar o jogo. Olha o levantamento do Demian Gonzalez, o Barreto não entendeu, né? E aí ele tentou esticar o braço para conseguir chegar nessa bola. O Renan tá destruindo, né, a recepção do vôlei Renata. Passando bem demais no saque agora o Renan. 22-16. 6 pontos de vantagem para o Farmaconde São José, que vai em busca de empatar o jogo. Primeiro set 25-23 para o vôlei Renata. Renan na pancada. Ali na recepção, levantamento do Demian Gonzalez para o Barreto. Olha que defesa do time de São José. Douglas Souza na pipe. Douglas Souza na pipe. E que pancada. E que pancada, 23º ponto. Essa já foi. Abre 7 de vantagem no São José. Sejamos sinceros, né? Faltam 2 pontos para São José fechar. No vôlei tudo pode acontecer, mas é pelo volume, né? Pelo volume de jogo que a gente observa nesse momento. O Horácio de Leu vai fazer algumas trocas agora. Agora ele vai fazer uma inversão 5-1 aí, vem com o Evandro o Everaldo, desculpa, no levantamento e o Sérgio substituindo o Frank. O Sérgio, camisa 5. Muito obrigado, viu, Renato Rondinho? Porque eu não estava com o Sérgio aqui na minha papeleta. Abraço para o Washington Melo. A galera pedindo ace do Renan, camisa 7. Muita
Muita conversa, muita discussão ali, né? Sérgio enquadra, Everaldo também enquadra. Aumentando até um pouquinho também ali a potência no levantamento. Olha o Everaldo, faz o levantamento pro Sérgio, complicado. Deu defesa do Douglas Souza, levantamento. É do Bieler, deu defesa. Sérgio vem pro ataque, sobe o bloqueio triplo. Aparece lá no fundo, a recepção, levantamento pro Nicolas Lazo, ficou. Nicolas Lazo fica no Bieler. Ele fica na rede. Sobe o bloqueio simples, né? O Lazo foi tentar a largadinha, fica no bloqueio. É mais um ponto pro time de São José. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 set points. Nada mais do que isso, meus amigos. 8 set points para a equipe de São José. O Renan entrou no saque quando o time estava com 17, 18 ainda. Impressionante. O estrago que faz o Renan nesse momento. Na pancada, Nicolas Lazo na recepção. Everaldo faz o levantamento para o argentino. Deu defesa lá no fundo. Vem aqui na dividida por ali o Michel. Essa bola volta para São José para fechar o primeiro set. Não, deu defesa do Everaldo. Alê no levantamento, bloqueio! Sobe o bloqueio de São José para explodir o torcedor na Arena Farmaconde. Para marcar o 25º ponto. E que passeio, hein? E que passeio! 25-16 nesse segundo set. Empata o jogo o time de São José. No primeiro set, 25-23 pro vôlei Renata. Rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, Super Simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. A região da Avenida Norte Sul em Campinas é perfeita para morar. Por isso, a Patriani lança mais um prédio na região. O moderno Orion Norte Sul fica de frente para o Cambuí, numa paralela da Norte Sul. Apartamentos de 81 a 98 metros quadrados, com 2 e 3 suítes e vaga para carro elétrico. Conheça mais este incrível lançamento. Patriani, 10 anos em Campinas. Confiança e qualidade. Oi, aqui é o Fábio Teruel, candidato a deputado federal. E o nosso número é o 1580. Lembra, pra federal é 1580. O Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Tiro a toga depois de 19 anos como promotora para lutar pelo fim da violência contra as mulheres em Brasília. Gabriela Mansur, 1522, deputada federal. Lugar de mulher é onde ela quiser. Gabriela Mansur. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Leite Piracanjuba 1 litro, 4,79 no Clube Good Bom. Cerveja Heineken, lata 269 ml, 2,99 no Clube Good Bom. Contrafilé bovino, peça vácuo, 35,98 kg no Clube Good Bom. Óleo de soja lisa, PET 900 ml, 6,99 no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 12 de setembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples, beba com moderação. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Rafael Pio. 8 da noite, mais 4 minutinhos de volta com o Vôlei CBN. Você acompanhando aí imagens lá da Arena Farmaconde. Imagens agora lá na galera. Renata Rondini. Vamos mostrar a nossa carinha aqui um pouquinho, né? Eduardo Rodrigues. Segundo set deu Farmaconde por um placar bem tranquilo, Rê. Foi um set que começou no toma lá da cá, naquele vai e vem, devolve, pontua. Mas depois da parada de tempo do vôlei Renata ali, quando estava 20-16 para o São José, o vôlei Renata deu aquela paradinha, aquela baixada na guarda, aquele desequilíbrio em quadra que a gente está, assim, de uma certa forma, se acostumando que o time tem esses apagões. Ele dá uma morrida em quadra, assim, em alguns momentos cruciais, como, por exemplo, contra o São José, que você não pode deixar esse time deslanchar no placar. Eles têm um jogador diferenciado, eles têm um levantador como o Matheus Brasília, que é um cara
muito inteligente na distribuição de bola, muito rápido. Tem um Douglas Souza que, sem dúvida nenhuma, o cara assim, faz a diferença, pouquíssimos erros no jogo, mas o Vôlei Renata não pode apagar em quadra, como aconteceu nesse final de set. Depois da parada técnica que o Dileu pediu, o time não reconstituiu em quadra, não manteve aquela força do primeiro set. O primeiro set já foi apertado para o Vôlei Renata segurar, agora não conseguiu nesse segundo set e agora se torna crucial para o Vôlei Renata reagir, mostrar uma reação para o terceiro set para continuar brigando nesse jogo. Eu estou sentindo falta um pouquinho, Pio, nesse Vôlei Renata agora desse segundo set, as variações de bola do Gonzalez, porque as bolas já estão bem marcadas, ficaram muito bem marcadas pelo São José nesse segundo set. Nesse primeiro, ele consegue fazer a jogada com o Felipe Brito, que coloca em quadra o central, marcando o primeiro ponto para o time do Vôlei Renata, 1-0 nesse terceiro set. Um set para cada lado. Primeiro do Vôlei Renata, 25-23. Segundo para o Farmaconde São José, 25-16. Brasília no levantamento, buscando o Renan na saída de rede. Marcando o primeiro ponto para o Farmaconde São José, tudo igual. 1-1. E olha quem vai para o saque já. É o Renan, que ficou praticamente metade do segundo set no saque. Vem agora de novo para o saque o Renan. E a galera pede o ace. Mas deu defesa do Lima lá no fundo, levantamento. Rapaziada, tá pedindo um toque na rede, mas não teve não, hein? Teve, né, Rê? Do Felipe Brito, ele tocou na rede. Foi visível, né? Por isso, o segundo ponto para o Farmaconde São José. 2-1. Vem Renan para o saque. Agora ele tira um pouco o peso. Deu defesa do Lazo. Levantamento para o Brito. Olha o Brito passando essa bola. Podia ter segurado um pouquinho. Olha o Renan lá na ponta. Ele explora o bloqueio. Explora o bloqueio. O Renan consegue colocar essa bola na quadra do Vôlei Renata. Marcando o terceiro ponto para o Farmaconde São José. Mandar um grande beijo para o nosso André Heller, nosso medalhista olímpico. Está acompanhando a nossa transmissão todas as segundas, hein, gente? Amanhã tem Toque de Ouro dentro do CBN Esportes Campinas, primeira edição, lá por volta de 4h10. O André Heller, que na semana passada, Renata Rondini, veio de capacete fazer a participação. Eu vi, todo protegido. Todo foi protegido. Por causa das críticas, por causa das isso? Críticas, exatamente. Ele estava assim um pouco temeroso sobre as críticas, assim, os ataques que poderiam acontecer. Mas eu vou te dizer que hoje ele estava muito elegante na entrevista da ESPN. Eu vi ele no bate-papo com o Zé Roberto Guimarães. Muito elegante de azul. Tava assim numa atmosfera mais tranquila. Tinha que guardar o coração para as finais do vôlei mundial à tarde e agora o Vôlei Renata à noite, né? E dia 13, vou trazer mais detalhes ao longo da nossa transmissão para quem é de Campinas. Dia 13 tem o lançamento do livro do André Heller, hein, gente? Daqui a pouquinho vou trazer mais informações. Olha o Robert no saque, deu defesa. O Frank tem que passar essa bola de graça. Levantamento do Brasília para o Renan. Olha o Ale aparecendo na defesa. Nicolas Lazo vai buscar essa bola. Frank sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio do Frank e olha que judiação, Renata Rondini, porque a defesa foi espetacular e o Ale conseguiu fazer, o Lazo conseguiu fazer um levantamento lá do fundo. Essa bola era merecida passar, Foi um desperdício de um esforço aí gigantesco, mas na finalização ali, infelizmente, o ponto não veio. E são pontos que a gente vai lamentando para todas as equipes, independente de torcida, é aquela jogada de um esforço gigante para na finalização a equipe perder o ponto. Rapaziada, tá secando ali a quadra. E vem para o serviço o Farmaconde São José, 5-2 no placar. 3 pontos a vantagem do time joseense. Somos mais de 1000 no YouTube da CBN Campinas, obrigado. Se inscreva no nosso canal, dá aquele like, dá aquela curtida e aí você nos ajuda na nossa transmissão. O Robert veio para o saque, forçou demais, foi direto para fora, é mais um ponto para o Vôlei Renata. 5-3, 2 pontos a vantagem do São José. Felipe Brito no saque. Frank, Barreto e Lima na rede, hein?
Demian Gonzalez e Nicolas Lazo também em quadra. Ace do Felipe Brito, espetacular o saque. Para colocar a moral lá em cima, para diminuir a vantagem para 1 ponto apenas. Vantagem que chegou a ser de 3 nesse início de terceiro set, cai para apenas 1 ponto. 5-4 a vantagem de São José de apenas 1. Vem de novo o Felipe Brito agora para o saque. A preocupação ali do Horácio de Leu. Já autorizado o Brito. Aí ele desperdiça, fica na rede. É o 6º ponto para o São José Farmaconde. Campeonato Paulista de Vôlei na CBN Campinas. Conheça o mais novo lançamento da construtora Patriani na Norte Sul, em Campinas, com 2 e 3 suítes. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Anunciando para a próxima terça-feira, tem rodada dupla aqui na CBN Campinas. Você vai acompanhar os nossos 2 times, Guarani e Ponte Preta, em quadra. Em quadra não, em campo, né? Desperdiça agora o saque a equipe de São José, 6-5. 1 ponto a vantagem. Você acompanhando o Campeonato Paulista de Vôlei direto de São José dos Campos, lá na Arena Farmaconde. Torcedor empolgado. Frank vem para o saque. Deu defesa lá no fundo. Recepção, levantamento, bloqueio do Barreto. Sobe o Barreto, no 3º andar consegue fazer o bloqueio, empata o jogo. O Renata foi buscar esse placar, Renata Rondini. Foi buscar e é a hora de aproveitar. Comecinho de set, igualou, é a hora de brigar ali, tentar passar à frente para realmente trazer essa reação esperada da equipe no 3º set. E a reação pressiona o adversário, que parece que deu uma acomodadinha, né? Frank de novo no saque, Robert na recepção, Brasília levantou para o Renan, que defesa do Lazo lá no fundo, Brasília, levantamento, aqui na ponta para o Douglas Souza, para conseguir virar essa bola, bola de segurança, né? Se a coisa tá feia, chama o Douglas Souza na bola de segurança, que ele resolve ali a parada. Matheus Brasília é quem vai para o saque. Deixa eu mandar aqui alguns abraços para a rapaziada que está com a gente. Gabriel Rodrigues, Ouriço Vôlei, Leona Garcox, rapaziada toda participando aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu quero ler comentários. O jogo é muito bom, o jogo é rápido, né? Vem Matheus Brasília para o saque. Recepção lá no fundo. É do Lazo, ele tenta o ataque. O Rogério fez o levantamento para o Renan. Bloqueio do Barreto! Barreto e Lima, os dois sobem. De novo o Barreto consegue armar o paredão. Empata o jogo 7-7, tudo igual na Arena Farmaconde, Renata Rondini. Tudo igual aquele ritmo que o jogo começou. Toma lá da cá, um acerta, outro erra, um ataca melhor, outro segura na defesa. E vou te dizer, do vôlei, Renato, hoje eu tô vendo o Lazo melhor na defesa do que no ataque. Hoje inverteu um pouquinho ainda a função dele, mas tá tudo certo. Fazendo ponto é o que interessa. Rogério na recepção, levantamento, essa bola foi fora do Johan. A bola do Johan foi fora. A distribuição do Brasília ali pro Johan, ele tenta tirar do bloqueio, que subiu de novo. Bloqueio duplo. E muito bem para cima do central. Ele tentou tirar, jogou na parte verde da quadra. Vira o placar, o vôlei, Renata. 8-7. Vem Lima para o saque. Recepção do Douglas Souza. Levantamento é para o Renan aqui na ponta. Agora sim, né? Agora ele consegue virar. Jogou em cima do Lima, que se esforçou demais para conseguir essa recepção lá no fundo da quadra. Mas a bola foi para o chão. 8º ponto. 8-8. E olha quem vem para o saque agora, hein? Douglas Souza. É o ponteiro de São José, que a galera se anima demais. Douglas. Vem na pancada. Concentração do Douglas. Solta o braço. Lima na recepção. Demian Gonzalez faz o levantamento pro Frank. Lá na ponta. Pra conseguir virar. Era o Sérgio, né, Renata Rondini, quem tava lá? Não, o Lazo tava lá. O Lazo tava lá, perdão. Nicolas Lazo consegue virar essa bola na entrada de rede. Se ele tá bem na defesa, nessa ele foi bem no ataque. Eu vou falar mais, eu acho. Comentar mais, que agora eu gostei. Ele foi ali, subiu e definiu.
9-8. Tá na frente o vôlei Renata nesse terceiro set. O saque do Barreto. Recepção é do Robert, levantamento para o próprio Robert, aparece o Barreto, Demian Gonzalez faz o levantamento pro Nicolas Lazo colocar essa bola no chão, colocar na quadra de São José para abrir 2 pontos. É a melhor vantagem do vôlei Renata neste terceiro set. Segue o Barreto agora no saque. Momento de muita pressão do time campineiro, de instabilidade do Farmaconde. São José tem que aproveitar. Vem Barreto para o saque, bom saque. Robert na recepção, Brasília buscando Renan na largadinha, conseguiu pegar o Demian Gonzalez. O Frank tem que jogar essa bola de graça. Brasília faz o levantamento para o Robert aqui na ponta, aparece o Barreto no fundo, levantamento para o Felipe Brito. Ele explora o bloqueio do Robert, cai na quadra de São José. Que rali e que pontaço do vôlei Renata Rondini. Mas vamos dar o mérito dessa jogada para Barreto, que salvou lá com o braço esticado, que alongou para trazer essa bola de volta para o jogo, e aí o Felipe conseguiu pontuar. Bom momento do vôlei Renata na partida, tanto é que São José para tudo. Se o vôlei Renata continuar nesse esquema, nesse ritmo e sacando bem como vem sacando, a chance aí de abrir um 2-1 no jogo é grande. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. O Richarlison Alves falou aqui: meu Deus, Brasília. O torcedor do São José não tá muito feliz com o Brasília hoje à noite não, viu, Renata Rondini? Acho que a passagem do Bieler, pelo menos aqui nos comentários, foi melhor aceita do que o Brasília no jogo de hoje. O Brasília hoje, ele não tá, o Matheus, ele não tá fazendo muita variação, muita invertida. Principalmente o pessoal que tá sacando, quando o vôlei Renata tá sacando, mais caixotinha, sempre em cima do camisa 8 aqui, 9 do São José. É a bola de segurança para chegar esse passe na mão do Brasília. Então ele está meio no arroz com feijão hoje. Mas o Brasília a gente conhece ele dos tempos de SESI. Ele é um levantador que faz muito mais. Talvez a noite não seja a mais inspirada dele, não. Está muito nas bolas de segurança. E o Renan virou uma bolaça agora, né? 11-9. Volta a ser de 2 pontos a vantagem do vôlei Renata. Bom jogo em São José. Bom jogo em São José. O Johan entrou pro saque, errou o saque. Ele quase rasgou a camisa, de tão irritado que ficou. 3 pontos é a vantagem. Demian Gonzalez vem pro saque. Gosto do saque de Demian Gonzalez. É aquele caixotinho difícil de pegar e que o levantador, para colocar velocidade na bola, tem muita dificuldade também. É o que ele faz. Ai, mas eu sequei mesmo o Demian Gonzalez. Ele dificilmente desperdiça o saque. Nessa ele desperdiçou. É que, na verdade, o saque do vôlei Renata tem 2 alvos. Ou é o Robert ou é o Douglas. Para tentar tirá-los, né? Tirá-los do ataque ali, forçar a recepção deles e demorar um pouquinho mais o passe de qualidade do São José. Renan... Mas aí forçou. Renan no saque, levantamento, é lá na ponta, aparece o Rogério, consegue defender, Renan, bloqueio! O bloqueio cresceu, o Renan, ele sai de trás da linha dos 3, mas não consegue virar essa bola não, sobe o paredão, marca mais 1 ponto o vôlei Renata, 13º, tá bem o vôlei Renata nesse terceiro set, 3 pontos é a vantagem, a torcida de São José vem pra cima do Nicolas Lazo, levantamento aqui na ponta, e essa bola é de São José. Consegue virar, consegue marcar mais 1 ponto ali. O Robert coloca em quadra, é o 11º ponto do Farmaconde. 13-11. Daqui a pouquinho vou ler participações no WhatsApp da CBN Campinas. Já vi que tem participações no WhatsApp da CBN Campinas. 991869070. 19 é o nosso DDD. Você manda pra gente, participa. Robert no saque. Alê na recepção. Levantamento no meio de rede pro Felipe Brito. Aquela bola de velocidade que não tem praticamente chance de defesa, né? 14-11. 3 pontos é a vantagem do vôlei Renata.
No primeiro set, repito, 25-23 para o Vôlei Renata. Segundo set, 25-16 para São José. 7-1. Estamos vivendo o terceiro set, Campeonato Paulista de Vôlei. É a penúltima rodada da fase de classificação. E aí desperdiçou, né? Aí joga direto para fora esse saque. É mais um ponto para o Farmaconde São José, 14-12. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Conheça o mais novo lançamento da construtora Patriani na Norte Sul, em Campinas, com 2 e 3 suítes. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Vem agora pro saque, o levantamento muito rápido essa jogada, né? E o Barreto coloca essa bola em quadra, marcando mais um ponto. É o 15º ponto, 15-12. Vem o Vôlei Renata pro saque. 3 pontos, segue a vantagem, 15-12. Solta o braço ali o Frank. Deu recepção, levantamento para o Douglas Souza. Defesa do Nicolas Lazo lá no fundo. Aparece lá na ponta o Lima. Sobe no bloqueio, o próprio Lima. Complicou, Brasília. Levantamento para o Douglas Souza. Bloqueio do Barreto. Mas tá jogando um partidaço, Barreto. Esse eu deixo para você, Renata Rondini. Os críticos ao Matheus Brasília hoje, toda a nossa audiência, porque o Matheus agora telegrafou a jogada. O bloqueio foi bonito do Vôlei Renata, mas o Douglas já estava marcadíssimo. Qualquer momento que ele fosse, o Matheus assim telegrafou a jogada. Facilitou demais para o Vôlei Renata. Coitado do Brasília. Vem pro saque o Frank. Agora é a hora da rapaziada, mas descer a ler nos comentários do Brasília. Frank no saque, deu recepção. Brasília faz o levantamento. Defesa do Ale lá no fundo. Vem o Frank. Olha, apareceu o Renan lá no fundo. Olha essa bola de check. Deu defesa no fundo, levantamento, Lima pro ataque. Essa bola tava fora, mas deu defesa de São José. Contra-ataque do Renan, é fora. Pra fora o contra-ataque do Renan. Não sei se ele tentou explorar bloqueio ou qualquer coisa assim, mas os passes todos no ataque saíram quebrados para a equipe de São José. 17-12, Rê. Começou de novo com a jogada de segurança do Brasília, jogando no Douglas. Não deu, volta, vai o rally, aí o passe todo quebrado entre eles, não chegou o Redondo em nenhum momento. Tanto é que agora vamos fazer uma inversão. Vamos para a inversão. Bieler vem para o jogo. Brasília deixa a quadra e a rapaziada tenta empurrar, né? Porque são 5 pontos de vantagem nesse momento para o Vôlei Renata, 17-12. Bom momento do time campineiro para tentar fechar esse terceiro set, para fazer 2-1, que seria espetacular. Frank no saque, recepção do Robert Bieler no levantamento para o Douglas Souza, e aí funcionou. E aí funciona o levantamento, o Barreto fechava junto com o Gonzalez ali para tentar armar o bloqueio, só que o Douglas conseguiu virar essa bola, 17-13. 4 pontos é a vantagem. Lima tá de volta na quadra. O Bieler ficou. Bieler tá em quadra. Brasília não voltou, não. A galera pede um ace. Vem o saque do Michel, levantamento. E aí o Barreto, o central, tá jogando um partidaço. Sobe soberano, marcando o 18º ponto pro Vôlei Renata. 18-13 é a vantagem. Lima vem pro saque. O ponteiro do Vôlei Renata, substituindo o Borges, tá jogando muito bem. Aliás, o Lima, ele ficou bons minutos em quadra mesmo quando o Borges estava sendo o titular. É alguém que o Horácio de Leão vem confiando bastante e que vem correspondendo. Deu recepção do Lima lá no fundo, levantamento pro Barreto, só dá ele hoje. Tá sendo a bola de segurança, se entendendo bem demais, Renata Rondini. O Demian Gonzalez com o Barreto. Essa bola vem de velocidade e o Barreto tá virando todas. Tá virando bem, forçou o tempo aí do São José nesse momento. Isso passa por entrosamento. Já é a segunda temporada dos dois juntos, então assim,
É tempo de jogo junto, o ritmo de bola, o olhar, os dois, né, já sabe aonde vai colocar a bola, enfim, isso é entrosamento que só o tempo traz. E complementando o seu comentário sobre o Lima, é isso mesmo, o Dileu vem dando rodagem pro Lima e não é de agora, na temporada passada ele também era bastante acionado na equipe, ele entrava em vários momentos, então é um jogador que teoricamente no papel é banco de reserva, é opção, mas cada vez mais nas temporadas do vôlei Renata ele vem se fortalecendo como opção entre os titulares, sim. Nesse momento é em função da lesão do Borges, mas é um jogador que já está bem tarimbado, bem rodado. Rapaziada, tá dizendo aqui, tá perguntando aqui, ó, quem são os centrais do Farmaconde? Centrais, Michel Saraiva e também o Johan. São os centrais da equipe. Aí teve e tem a opção ainda, né, no banco tem mais um central que eles trouxeram para o jogo, que é o Gabriel Cotrim. Gabriel, isso. Que ele começou o primeiro set, exatamente, inclusive. Exato. E aí o pessoal tá brincando, dizendo o seguinte, aí tem um outro que veio e falou assim, não tem. O pessoal tá... Às vezes a gente não pode culpar os centrais, vamos ser justos. Exato. Se o levantador não acionar, diferente do que está acontecendo com o Gonzalez no vôlei Renato, que está acionando tanto o Felipe Brito quanto o Barreto muito, acionando vários momentos quando um ou outro está em quadra, o Brasília não estava acionando. Vamos ver se agora o Biel consegue acionar um pouquinho mais seus centrais. Douglas Souza virou essa bola, marcou o 14º ponto e vem para o saque, ficou na rede. Ficou na rede, 20º ponto para o vôlei Renata, 20-14, são 6 pontos de vantagem. Se souber administrar, a chance de fechar esse terceiro set é muito grande. Vem agora pro saque o Barreto. Grande destaque do time nessa noite, hein? Bom saque, Robert na recepção. Brasília tá de volta à quadra. Faz o levantamento pro Johan, mas fica na defesa, sobe o bloqueio, sobe o bloqueio, sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio do Johan. Ele e o Flávio subiram juntos. É para quem estava reclamando aí dos centrais, o Johan agora subiu, conseguiu o bloqueio. É o 15º ponto do Farmaconde São José, 20-15. Segue sendo de 5 a vantagem do vôlei Renata. Quem vem para o saque é o próprio Johan. Recepção do Lima, levantamento no meio para o Felipe Brito. Ele passou essa bola de qualquer jeito. Renan tem que jogar de presente pro vôlei Renata. Demian Gonzalez faz o levantamento pro Brito. E aí ele abre um buraco na quadra de São José. Viu todo o espaço que tinha. A jogada rápida e de segurança, Renata Rondini. Diferente da torcida do São José, a torcida do vôlei Renata deve estar gritando, nós temos centrais, porque o que esses centrais estão marcando de pontos hoje, acionados, claro, pelas jogadas do seu levantador, realmente o pessoal de Campinas está bem servido de centrais. Demian Gonzalez no saque, recepção do Douglas Souza, Brasília faz o levantamento, é ali pro Michel, mas deu defesa, sobe o bloqueio, não, essa bola foi direto para fora. O Robert tentou fechar para cima do ataque, é o 22º ponto, 22-15, Renata Rondini, 7 do vôlei Renata. Olha só, se tiver muitos erros assim, o vôlei Renata praticamente sai de quadra, mas o 7 é do time de Campinas, vai abrir 2-1 no jogo. Vem Demian Gonzalez pro saque, o levantador é aquele saque caixotinho, bem colocado, que dificulta o ataque do time adversário. Douglas Souza, Brasília, faz o levantamento e agora o Michel consegue virar. Coloca na quadra, marca o 16º ponto pro Farmaconde São José, 22-16, 6 pontos a vantagem. O que anima o torcedor do Farmaconde nesse momento é que quem vem pro saque é o Renan, né? Que na passagem no segundo set ele ficou 6 pontos. Ele vem pra pancada. Deu defesa do Lazo. Levantamento de argentino para argentino. Levantamento do Gonzalez pro Lazo. O Lazo conseguiu colocar lá no fundo. Marcar o 23º ponto. 23-16. Eu gosto quando o engraçado quando o Gonzalez vai pro saque, o Alê sempre vai junto com ele, conversando até o fundo da quadra. Vem pro saque, mas é o Lazo, né, quem vinha pro saque agora, não o Gonzalez, e sim o Lazo.
Jogou direto para fora, forçou demais. É o 17º ponto. 6 a vantagem do vôlei Renata, 23-17. Se tiver calma, no side-out consegue fechar o jogo. Levantamento lá na ponta pro Lima. Para colocar a bola em quadra, para marcar o set point. Se foi 24-16, uma vantagem grande para a Farmaconde no segundo set, nesse terceiro set, tudo está se desenhando para uma vantagem grande também da equipe do vôlei Renata. 24-17. 7 pontos a vantagem. Everaldo está em quadra. Sérgio também. Ele vem pro saque. Não, tá o Frank. É o Frank quem tá. Aqui na rede, exato. tá os dois levantadores em quadra. Agora o Everaldo e o Gonzalez. E o Gonzalez. Vem o Everaldo pro saque. Será que vai ser o último deste terceiro set? Não será. Não será. Fica na rede Demian Gonzalez. O Everaldo. 18º ponto para a equipe de São José. Vem Michel Saraiva agora para o saque. Um dos centrais da equipe do Farmaconde. Tá entrando em quadra agora. Temos o Gabriel Cotrim, o outro central. Começou o jogo, tá de volta agora na quadra para aumentar, né, o tamanho da rede. Douglas Souza e Gabriel Cotrim estão ali na rede. Vem para o saque o Michel Saraiva. Ele tira um pouco o peso. Levantamento do Gonzalez na pipe! Para fechar esse terceiro set. Nicolas Lazo sai de trás. Coloca essa bola em quadra. Marca o 25º ponto. E fecha o terceiro set. Abrindo 2-1 pro vôlei Renata. Rápido intervalo. Daqui a pouquinho. E aí? Quarto set será de quem? Teremos tie break? Ou hoje o vôlei Renata faz um 3-1? Saberemos daqui a pouquinho. Rápido intervalo. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, Super Simples. Construtora Patriani. Somos movidos pelo futuro. A região da Avenida Norte Sul, em Campinas, é perfeita para morar. Por isso, a Patriani lança mais um prédio na região. O moderno Orion Norte Sul fica de frente para o Cambuí, numa paralela da Norte Sul. Apartamentos de 81 a 98 metros quadrados, com 2 e 3 suítes e vaga para carro elétrico. Conheça mais este incrível lançamento. Patriani, 10 anos em Campinas. Confiança e qualidade. Coligação PL, PP e Republicanos. Quando a verdade da corrupção no governo Lula é dita por adversários, tem gente que desconfia. E se a verdade sai da boca do próprio vice de Lula, Geraldo Alckmin? Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Se até o vice pensa assim, como é que eu vou confiar no Lula? No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, é claro. Leite Piracanjuba 1 litro, 4,79 no Clube Good Bom. Cerveja Heineken, lata 269 ml, 2,99 no Clube Good Bom. Contra filé bovino, peça vácuo, 35,98 kg no Clube Good Bom. Óleo de soja lisa, PET 900 ml, 6,99 no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 12 de setembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Rafael Pio. 8 da noite, mais 34 minutinhos. Renata Rondini, vamos pro quarto set, Rê. Vamos pro quarto set. Vôlei Renata fez a sua tarefa nesse terceiro set, que era mostrar a reação. Depois daquele apagão no final do segundo set, né, permitir a vitória do São José com bastante tranquilidade. Voltou para o jogo, dominou esse terceiro set, colocou ritmo, volume de jogo, forçou realmente para cima do adversário. Tá com a vantagem, 2-1, pode fechar o jogo nesse set e é a intenção do vôlei Renata. Pelo que a gente já acompanhou do time ao longo desse campeonato paulista, não deixaria ir para um tie break, porque
a coisa aperta, o cansaço físico. O vôlei Renata tem uns momentos que ele dá uma baixadinha ali na competitividade, na tensão em quadra. Eu acredito que eles venham no mesmo ritmo como eles terminaram esse terceiro set. Pelo outro lado, o São José não tem mais o que fazer, ele tem que reagir, ele tem que voltar a jogar o que ele estava jogando no começo do jogo, mais acelerado, mais variação de bola. É uma opção manter o Brasília, eu sei que é o levantador titular deles, enfim, mas está um pouquinho abaixo. E essa crítica que os torcedores vêm fazendo, cadê os centrais de São José, também é a minha. Se variar a bola, se usar um pouquinho mais seus jogadores, eu entendo o Douglas ser a grande bola de segurança, ser o jogador diferenciado da equipe, mas precisa movimentar mais, porque o vôlei Renata também mapeou muito bem sua marcação no jogo agora. E vamos para o quarto set, que se for do vôlei Renata, será o último do jogo. Se for do Farmacon de São José, nós iremos para o tie break. E o primeiro ponto é da equipe joseense. 1-0. Vem Renan, o torcedor participativo, né, Renata Rodini? Vem pra pancada, deu recepção, levantamento pro Nicolas Lazo. O argentino aqui na ponta colocou essa bola em quadra, marcando o primeiro ponto pro vôlei Renata. 1-1 neste quarto set. É Demian Gonzalez agora quem vem. Nicolas Lazo, Frank, Lima, Alê e Brito. Levantamento, sai de trás. Ali o Renan para conseguir virar essa bola para marcar o segundo ponto para o Farmacon de São José. 2-1 no placar. Vai para o saque o Michel Saraiva. youtube.com/esportecbn Campinas. Se inscreva lá no nosso canal. Teremos muitas novidades, hein, gente? Ainda por vir no nosso canal exclusivo de esportes da CBN Campinas. Recepção do Alê, levantamento para o Felipe Brito. Em velocidade, mas que velocidade, né? Chegou o Brito como um caminhão desgovernado. E aí, o Demian Gonzalez fez o levantamento, é o segundo ponto da equipe campineira, 2-2 no jogo. Tá de volta ali o Rogério, o líbero de São José. Brito vem pro saque! Não se entenderam ali os jogadores do São José. Bateu nas costas, eu confesso que não vi de quem, mas bate nas costas na hora da recepção. É o terceiro ponto pro vôlei Renata. Vem de novo o Nicolas Lazo pro saque. Deu defesa, levantamento do Brasília buscando o Renan aqui na ponta. Lazo apareceu lá no fundo. Demian Gonzalez busca o Lima, ele explora o bloqueio. E a bola cai fora. É mais um ponto pro vôlei Renata, que já marca o quarto ponto. Abre 4-2. Faz 2 pontos de vantagem nesse início de quarto set. Segue o Lazo agora na recepção. No saque, deu defesa, levantamento para o Renan, bloqueio do Felipe Brito. Sobe o Felipe Brito, consegue bloquear, faz mais um ponto, 5-2. 3 pontos, começa muito bem o vôlei Renata, abrindo já 3 pontos de vantagem. Farmacon de São José com o Rodrigo Leandro agora em quadra. É ele quem faz a recepção. Levantamento do Brasília buscando o Douglas Souza. Deu defesa do Alê. Essa bola vai voltar de graça. O Frank jogou para outra quadra. Brasília, levantamento para o Johan. Foi no fundo, o Lazo quase, né? Ele e o Alê se atiraram na bola por muito pouco. Não conseguiram a recepção. Vôlei Renata começa bem, Renata Rondini. Esse quarto set, 5-3. O vôlei Renata começa bem o set, tranquilo no sentido de estar calmo para construir a sua vitória, tentar fechar esse set e garantir a vitória, mas no mesmo ímpeto que terminou o set anterior. Sacando muito bem, se posicionando na defesa, principalmente o Lazo, num esforço muito grande. E eles meio estão caçando um ou outro jogador do São José nesse saque agora no início de set, que está dando certo. Olha o saque do Brasília, a recepção do Alê foi difícil e agora vira o Brito. Os centrais hoje realmente, se o terceiro set,
Como eu me confundo no set? Se o terceiro set foi do Barreto, o quarto set, por enquanto, vai sendo do Felipe Brito. E agora volta o Barreto, porque já tem... O Brito vai para o saque, o Barreto volta para a quadra. Tem o Frank também ali na rede, então aumenta, né? Muito a altura da rede. Brito pro saque, tocou na fita. Complicou a recepção, mas vem pro ataque o Johan. Essa bola vem de primeira. E o Barreto, inteligentíssimo, né? Consegue virar essa bola. Já ia se preparando ali a defesa na rede da equipe de São José. É o 7º ponto, 7-3. 4 de vantagem. Tá voltando agora ali para a quadra o Gabriel Cotrim, porque São José tá sentindo que precisa melhorar essa rede, né, Rê? Porque o Vôlei Renata tá ganhando o jogo na rede, Rê. Precisa muito melhorar essa rede, precisa aumentar essa rede. E realmente o Vôlei Renata vem aí dominando a rede, os centrais do Renata vem fazendo a pontuação. O Brito errou agora o saque, que dentro desse jogo tá uma média de 5, 4 erros de saque por equipe aí durante os sets, até porque eles estão forçando bastante. Mas eu senti que o São José deu uma baixada já no terceiro set e começou esse também bem farol baixo. Vem pro saque Douglas. Deu recepção lá no fundo, levantamento pro Frank. Pro Frank na saída de rede, soberano. E é bom demais para tirar o Douglas Souza do saque, né? 8-4, 4 de vantagem. É o próprio Frank que estava na saída de rede, vai pro saque. O camisa 11, o ponteiro do Vôlei Renata. Vibra demais o Frank, né? Aquele tipo de jogador que faz a galera vir junto. Boa recepção agora do Rogério. Levantamento é lá na ponta pro Leandro. Ele explora o bloqueio. O Rodrigo Leandro. Essa bola cai fora. É o 5º ponto de São José. 8-5. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Já autorizado para o saque o time do Farmacon de São José. Vem para a pancada. Deu recepção complicada para o ataque do Lima, que ficou inclusive desequilibrado, né? Mas está dando ponto do Vôlei Renata. A arbitragem, o árbitro ali de linha, está dizendo que essa bola tocou. Fica a discussão. E ele tá dando ponto pro Vôlei Renata, Renata Rondini. Tá dizendo que a bola ele do Lima confirmou que tocou. É? Ele tá confirmando que tocou, sim, tá confirmando o ponto do Vôlei Renata. Não temos desafio no Campeonato Paulista. E vai seguir o jogo sem discussões. São José parou e pediu tempo. Até porque 9-5, né? Abre 4 de vantagem nesse momento a equipe do Vôlei Renata. Deixa eu dar uma passadinha no YouTube do Esporte CBN Campinas, Matheus Oliveira. Mas dá para entender o elenco, porque é um clube com menos investimento. Rapaziada discutindo aqui, ó. O Dan tá dizendo, o Renan não está bem no ataque. Vários tocos e agora vai passar também? Socorro! Tá dizendo aqui o Dan. Lucivaldo Santos. É hora de não pensar em bola pro Douglas. Meu Deus do céu. O Dan tá dizendo, o São José tá passando com 4, Renata Rondini. Tem razão o Dan? Eu concordo com ele, Rê. Sem dúvida nenhuma, tá? Realmente o time caiu demais de produção já no final do set passado. Voltou sem reação nenhuma nesse set agora. E eles estão tentando, trocou ali um pouquinho, entrou, né, o Rodrigo Leandro na ponta agora. O Douglas, a bola não tá chegando como deveria o passe, enfim. E também o Vôlei Renata aprendeu a fazer a marcação, né? Se é 1 set, 2 sets, 3 sets, enfim. Você vai aprendendo. O São José não conseguiu mais encaixar o seu jogo, modificar a forma de jogar e pressionar o adversário. É isso, tá com agora o Renan para vir pro saque. Tá com o Rodrigo Leandro, tá com o Michel, tá com o Brasília. Tá com o Rogério e também com o Douglas Souza. Enquadra o time de São José. Vem pro saque. Ali o Renan e sobe o bloqueio.
Sobe o bloqueio do Michel. Ele vai lá no terceiro andar. Para a equipe do Farmaconde São José, não tinha momento melhor do que esse para encontrar um bloqueio. E vibrou demais o jogador e também, obviamente, o torcedor, porque foi o momento de cair para 2 a vantagem do Vôlei Renata, 9-7. Segue o Renan no saque. Galera pedindo o ace do Renan. Vem na pancada, já foi autorizado. Jogadores conversando demais. Vem o Renan pro saque. Lazo na recepção, levantamento do Demian Gonzalez pro Lazo na largadinha. Deu defesa não. Essa bola caiu. Quando se formava um paredão triplo, o Lazo foi inteligentíssimo, porque ele não estava perto da rede, conseguiu na largadinha achar um buraco na quadra. Largou na largadinha, que aí nos jogadores do São José tentaram enfiar a mão a bola, ela caiu assim, no tempo suficiente de tocar a quadra antes. Barreto no saque, levantamento do Brasília pro Rodrigo Leandro. Com raiva, né? O Rodrigo Leandro soltou o braço nessa bola, marcou o 8º ponto na entrada de rede. É mais um ponto para a equipe do Farmaconde São José. O próprio Leandro agora é quem vem para o saque. Recepção é do Lima. Levantamento do Demian Gonzalez para o Frank lá na ponta. Apareceu o Rodrigo Leandro lá no fundo para fazer a defesa. Brasília levantou para o Douglas Souza. Essa bola não passou. Essa bola não passou. Fica na quadra de São José. É o 11º ponto do Vôlei Renata. 3 de vantagem do time campineiro. Bom momento do time campineiro para tentar fechar o jogo em 3-1 para marcar mais 3 pontos importantíssimos na competição. Não vai direto para a semifinal, vai ter que passar pelas quartas, mas a Renata já explicou a importância dessa pontuação para poder decidir em casa em uma quartas de final. Levantamento para o Frank. Para virar mais uma bola, Renata Rondini abre 4. Vôlei Renata com toda a pinta que quer fechar o jogo no quarto set, Rê. Não, sem dúvida nenhuma, o Vôlei Renata quer fechar o jogo, fazer 3-1, garantir os seus 3 pontos para somar na tabela. E eu acho que o pessoal da comissão técnica do São José precisava ouvir os internautas. Está na hora de deixar o Douglas um pouquinho no banco, dar uma respirada, trocar para dar aquela, sabe, rejuvenescida ali, dar um ar novo só em quadra para tentar ver se novas jogadas saem, porque realmente nesse comecinho aí de set, já estamos caminhando quase para metade do set, a coisa não vai bem. O Vôlei Renata erra mais um saque, dá uma ajudinha aí pro São José, mas não tá fácil não. E a gente está olhando aqui as cenas, tem um robozão dentro da arena agora, a torcida de São José é muito parecida com a torcida campineira, agita o tempo todo, grita o tempo todo. É um caldeirão lá também. É, o robozão laranja tá lá que tal. Vem o Michel pro saque, quase um ace. Levantamento pro Nicolas Lazo. Rodrigo Leandro, Brasília faz o levantamento pro Renan, ele fica no bloqueio, mas deu defesa. De novo, Brasília distribui pro Douglas Souza. Ale apareceu na defesa. Vai passar o Nicolas Lazo de graça. Rodrigo Leandro, Brasília, levantamento, bloqueio! Sobe o bloqueio, consegue parar o ataque do Farmaconde São José. Talvez em um dos momentos mais complicados desse quarto set, Renata Rondini. Essa é a famosa bola que a gente fala que dá moral. Dá moral pro time, joga o time lá em cima, a confiança, a motivação, o esforço. É a jogada que realmente leva o time para cima do adversário. Olha o Renan, e olha que defesa lá do Lazo no fundo, tocou no Ale antes disso. Levantamento do Brasília buscando o Douglas Souza, bloqueio! Aparece o Frank, aparece o Felipe Brito e o paredão do Vôlei Renata já passou dos 5 metros, Renata Rondini. O paredão tá muito bem hoje nesse quarto set, subiu confiante, Frank vibrou demais. E tá aí o São José fazendo suas mudanças, tirou o Brasília, voltou com o Biel. E vamos lá rodar para ver se eles conseguem uma reação, porque afinal já são 5 pontos de vantagem pro Vôlei Renata. Exatamente, 14-9. Se fechar esse quarto set, fecha o jogo em 3-1.
Recepção do Douglas, Biel buscando o Douglas. E aí o passe, né? O passe vem muito bom, né? Ele joga em cima do Ale, que até tentou a recepção. Teve um internauta aqui que defendeu o Brasília dizendo, gente, depois do que ele jogou pelo SESI na última, vamos, né? Não vamos exagerar, vamos dar um crédito. Não, é o que a gente comentou, por isso que o pessoal reclama de vê-lo hoje jogando da forma que jogou. É esse jogo, é um jogo que tá típico Sim, é um dele, jogo, exato. justamente porque a gente conhece o potencial do Brasília. Exato. O que ele já jogou pelo SESI, o que ele vem jogando pelo São José, hoje ele não tá nas melhores noites dele. A gente não vê o Brasília só em bola de segurança, a gente sempre vê ele variar muitas bolas. Ele é um cara de jogar muito próximo à rede, assim como o Demian é também. E hoje a gente não tá vendo esse comportamento dele. Infelizmente é assim, tem noite que o jogador não tá naquele auge que ele sempre esteve, mas é um baita levantador, uma experiência e uma rodagem muito boa. Bom, o jogo tá parado porque o Ale, no ataque do Douglas Souza, o Ale acabou sentindo, né? Porque foi uma pancada muito forte. Estourou na né? cara dele, Estourou né? na cara dele. Você pegar, não sei quanto deu de velocidade essa bola, mas dói, hein? Uns 120, 130 faz. Ela dá uma... Para não ser de todo pior, a bola dá uma amortecida ainda no braço dele, né? Que ele vai tentar defender de manchete. Mas do jeito que bateu no braço e sobe no rosto. Então, tá sentindo demais o Ale. Os treinadores ganham um tempo extra, né? Para conversar com os seus atletas. Eu não sei não, hein? Se o Ale... já nesse momento volta o Félix, camisa 2. É uma das opções. Que mais que tem? Não, é a opção de líbero. É o Félix que vem nessa temporada, nos treinamentos de início de temporada e tal, nos jogos também, sendo treinado para essa função. Na última temporada do vôlei Renata, ele ficou na função ali de oposto, ponta, né? Treinava ali naquela... Aliás, desculpa, engano meu. Como segundo levantador, terceiro levantador da equipe. Isso, Lembra, ele treinava como terceiro levantador, depois do Gonzalez e do Cris. Era o terceiro levantador da equipe. E esse ano, até pela estatura, posicionamento, ele vem fazendo esse papel de segundo líbero do vôlei Renata. Nossa, e eu tenho que pedir desculpas aqui, porque eu acabei esquecendo nesse momento do WhatsApp da CBN Campinas, Renata Rondini. Eu achei que você ia faço pedir isso? desculpa para os nossos internautas que talvez tenham labirintite, alguma coisa, que foi uma puxada no zoom agora, que não é o efeito Matrix, pessoal, é só um ajuste na câmera lá em São José. O pessoal já está ajustando para a gente ter a melhor imagem e ver como está o Ale aqui na lateral direita da tela, para a gente ver as condições do Ale mesmo. E ó, a torcida aí participando e interagindo no ginásio, que tá belíssima essa arena do São José. Nossa, e agora que eu vi aqui, o pessoal mandou pra gente no começo, o Ivan reparou que o assento no vôlei Renata, lá no placar, tá no lugar errado. Está mesmo, Ivan. Eu não tinha nem percebido, rapaz. Boa noite, vamos Campinas, não perca o jogo do Renata, eles são ótimos. Quem mandou aqui pra gente foi a Valéria Claro. Daqui a pouquinho tem mais participações, hein? Pelo WhatsApp da CBN Campinas, 991869070. Você já viu o assento circunflexo no E, Renata Rondini? No vôlei jamais. É nosso pessoal de GC, que o pessoal que não conhece produção de TV, imagem, é o pessoal dos caracteres. Exatamente. Passou emoção tanto no jogo que a gente nem olha para o nome da equipe. É tantas emoções e tantos pontos, mas que o pessoal vai corrigir com certeza. Exatamente. No próximo jogo, né? Você quer dizer? Vai exatamente, corrigir, né? Na última rodada aí dessa fase isso. classificatória, que vai ser aqui em Campinas, no ginásio do Taquaral, sexta-feira próxima. Contra Guarulhos. Guarulhos, Meu líder Deus absoluto desse Paulistão, vem voando de 6 jogos, 5 vitórias. Estão com a faca no dente. Então, vai ser um jogaço. Tá de volta o Ale, já recuperado o líbero de Campinas. Vem pro saque a equipe de São José. Levantamento, Felipe Brito tentou o ataque de Bia Gonzalez de novo. Busca o Brito. Se na primeira não deu certo, ele busca de novo, ele consegue virar essa bola. O Ale tá ali no banco se recuperando. O Félix realmente vai fazer essa reta final do jogo. Aparentemente é ele que joga pelo vôlei Renata na posição de líbero agora nos próximos momentos. Exatamente. E agora...
Vem pro saque o vôlei, Renata. 5 pontos é a vantagem, 15-10. Você acompanhando o Campeonato Paulista de Vôlei aqui na CBN Campinas. O Felipe veio pro saque, soltou o braço, mas desperdiçou esse ataque. É o 11º ponto da equipe de São José. 15-12. Muitas mensagens chegando, tanto no YouTube quanto no WhatsApp da CBN Campinas. Douglas Souza vem pro saque agora. E a galera vem junto com ele, né? Olha que pancada, recepção do Félix. Lá no fundo, levantamento pro Frank. Deu defesa? Deu defesa. Vem o Renan agora pro contra-ataque lá no fundo. Nicolas Lazo ajeitou de qualquer jeito. O Barreto jogou pro outro lado. Olha o ataque com o Rodrigo Leandro do São José. Ele explora o bloqueio. Explora o bloqueio. A arbitragem deu o ponto para a equipe de São José e depois voltou atrás. O árbitro lá de rede, ele deu esse ponto a princípio para São José, mas agora confirma. O árbitro de linha está confirmando o ponto para o vôlei, Renata. Por isso, 16-11. Não tocou em ninguém, não. Não tocou no bloqueio essa bola. 5 pontos, segue sendo a vantagem. Vem Frank, ace do Frank. Coloca na quadra do São José. Essa foi na parte laranja da quadra, como diz Marco Guarizo. 17º ponto, 17-11, 6 a vantagem. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Conheça o mais novo lançamento da construtora Patriani na Norte Sul, em Campinas, com 2 e 3 suítes. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Renata Rondini, nos parece nesse momento que o vôlei, Renata, vai encaminhando bem o quarto set para fechar o jogo, Rê. Vai encaminhando bem, ele está um time consistente em quadra, ele está motivado, eles estão vibrando muito. Demian continua variando suas jogadas, o levantador ali continua buscando alternativas para os ataques da sua equipe. E fora que Barreto e Lazo nessa noite estão os reis da largadinha, da jogadinha, cheio de pegadinhas com o adversário, e isso tem funcionado bem. O que está me chamando muita atenção foi a queda de rendimento do São José, do terceiro e quarto set. Caiu demais a equipe, realmente bastante apática, agora não está dando certo. Eu sei que o Renata cresceu, mas se arrumou em quadra, aprendeu a fazer a marcação da jogada do São José, mas o São José ficou mais apático em quadra, tá errando demais. O Rodrigo Leandro, por exemplo, erra mais um ataque, ó. E ele subiu praticamente sozinho, né? Praticamente sozinho. Lá na entrada de rede, essa bola foi direto para fora. É mais um ponto do vôlei Renato. Quando volta o Robert. Agora para a quadra. Tava bem o Robert, né? Ele, assim como todo o time de São José, ele deu uma caída em um determinado momento do jogo, por isso acabou sendo sacrificado. Agora volta para a quadra. Vem o Frank. Robert na recepção. Levantamento do Biel. E agora sim. Agora essa bola cai na quadra. É do Gabriel Cotrim, o central. Mais um ponto. 18-12. 6 de vantagem. O próprio Gabriel Cotrim é quem vai para o saque agora. E a galera pede o ace de Gabriel Cotrim. Momento de expectativa na Arena Farmaconde, que recebe um grande público. Pisou na linha. Pisou na linha o Gabriel. É difícil a gente ver jogador profissional acontecer isso, né, Rê? Ele se desequilibrou e deu o 19º ponto de presente. Isso é um sintoma da desatenção ou do nervosismo em excesso, porque realmente é raro a gente ver os profissionais cometendo esse erro, mas mostra um pouquinho aí do descontrole que o São José está na partida nesse momento. Everaldo entrou em um determinado momento do jogo, mas no jogo todo o Horácio Dileu hoje mantendo, quando marca agora o 13º ponto a equipe de São José, o Horácio Dileu mantendo o Gonzalez o tempo inteiro no jogo, algo que não aconteceu nas outras rodadas, Rê. Ele, quando o time não
Não ia, correspondia. ele colocava o Everaldo. Ele estava fazendo a inversão, ele estava trocando os levantadores. Mas hoje a equipe está consistente na sua proposta para esse jogo. Então ele só usou o Everaldo nos últimos pontos de cada set. Ele colocou o Everaldo em quadra. Eu acho que é uma decisão certa do Dileu. Ele precisa dar entrosamento e rodagem. Ele fez um treinamento exaustivo entre o jogo do SESI no último sábado e o jogo de hoje. Com esse grupo de titulares, então ele esperava que realmente em quadra eles executassem o combinado e pelo jeito está saindo como ele desejava. E o Barreto vira mais uma bola. Consegue colocar em quadra o Barreto. 20º ponto. 20-13. Recepção, levantamento, é lá na ponta, deu defesa do Barreto no fundo, tem que se virar de qualquer jeito, o levantamento ali do Brito, deu defesa, contra-ataque do São José, sobe o bloqueio, Douglas Souza faz o levantamento lá na ponta, essa bola tá na quadra, não, tá fora. Essa bola foi direto para fora do Michel, eu fiquei na impressão que teria tocado em alguém. E aí o Demian Gonzalez está até conversando ali, o Michel vai reclamar com a arbitragem. O Demian já reclamou na rede antes da bola cair, porque ele pede uma invasão ali, é um toque na rede. E é isso que agora o Douglas foi conversar com o juiz, mas o juiz confirmou ponta do vôlei Renata. Ponta do vôlei Renata, que é o 21º. 21-13, 8 pontos a vantagem. O vôlei Renata... Dá pra ouvir? Vamos ouvir, ó. A arbitragem tá conversando com o Douglas Souza, tá dizendo, vocês ficam reclamando, ficam falando que não pode, aquela coisa toda. O Douglas jogou a torcida um pouco contra a arbitragem ali também, né? Ele já mandou um recado também pro treinador, estão falando demais. Estão falando muito. É aquela história pro Farmacon de São José, nesse momento tem que falar menos, jogar mais. Porque senão, meus amigos, um abraço, né? 8 pontos a vantagem nesse momento. Vôlei Renata muito bem encaminhado para fechar o jogo no quarto set. Levantamento e agora sim. Vira lá na ponta, consegue colocar em quadra, marca mais um, 21-14. O Ale já tá bem, voltou pra quadra, tá inteiro. Foi só um susto mesmo, a dor de momento da pancada daquele ataque do Douglas. Vem o Robert agora pra quadra. Galera ainda tenta empurrar, né? É o papel que tem que fazer o torcedor nesse momento para a equipe de São José. Na pancada o Robert. Não, ele tá dando bola fora. O árbitro de linha tá dando bola fora. Eu posso estar com a visão e o ângulo errado, mas para mim foi esse. Essa bola foi dentro. Agora São José vai reclamar muito. E aí, se já tava a torcida contra a arbitragem, comissão técnica e tudo mais, é um momento que... É o que a gente fala, né? 22º ponto. 22º ponto pro vôlei Renata. Deu recepção, levantamento pro Michel. Ele explora o bloqueio, consegue marcar o 15º ponto. Eu particularmente... Eu sou adepto a uma... Eu já venho dizendo isso desde o Campeonato Paulista do ano passado e desde a primeira fase da Superliga. Eu acho que o vôlei hoje é um jogo tão profissional que precisa ter desafio em todos os jogos. Precisa ter as câmeras, precisa ter o desafio. Eu acho que não tira absolutamente nenhuma emoção, não tira nada da qualidade do vôlei que vem sendo apresentado. E deixa essas situações às claras, não tem erro. Exato, né? Exato. 23-15. 2 pontos pro vôlei Renata fechar o jogo. Robert na recepção, levantamento pro Renan pra fora. E agora todo mundo começa a errar, né? Agora bate o desespero, todo mundo começa a errar. É match point pro vôlei Renata, Renata Rondini. Agora já perdeu a cabeça, desequilibrou, não recupera mais no jogo. Agora é a calma do vôlei Renata fechar o jogo. Para fechar o jogo, vem pro saque Nicolas Lazo. Deu recepção, levantamento pro Douglas, o bloqueio! Para
para fechar o jogo, para fazer 25-15 neste set. O Vôlei Renata comemora. Que bela vitória, que bela vitória. Vôlei Renata, 3-1, Renata Rondini. 3-1, um crescimento e uma evolução da equipe em comparação às últimas rodadas. Eu diria até do início de campeonato, das últimas 5 rodadas. Foi sem dúvida nenhuma o melhor jogo do Vôlei Renata na consistência, no grupo de titulares que o Dileu usou hoje, as combinações que ele fez, sem dúvida nenhuma. Um passo importante e os 3 pontos importantíssimos para o Vôlei Renata nessa noite aí, que chega a 9 pontos agora. Continua na 5ª colocação, mas caminha para realmente confirmar sua participação nas quartas de final do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. E a gente está vendo, né, a comemoração dos torcedores, dos jogadores do Vôlei Renata, torcedores, claro, do Farmacon de São José, estão chateados, né, com essa derrota. Os times, né, fazendo aquela tradicional reunião ali quando termina o jogo. Mas que bela vitória do Vôlei Renata, 25-15. Passando aqui as parciais, gente, ó, 25-23 Vôlei Renata no primeiro set, 25-16 Farmaconde no segundo set, 25-18 Vôlei Renata no terceiro set e no quarto set 25-15 o Vôlei Renata, fechando o jogo em 3-1. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a Renata Rondini vai analisar o que foi essa belíssima vitória da equipe do Vôlei Renata frente ao Farmacon de São José. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. A região da Avenida Norte Sul, em Campinas, é perfeita para morar. Por isso, a Patriani lança mais um prédio na região. O moderno Orion Norte Sul fica de frente para o Cambuí, numa paralela da Norte Sul. Apartamentos de 81 a 98 metros quadrados, com 2 e 3 suítes e vaga para carro elétrico. Conheça mais este incrível lançamento. Patriani, 10 anos em Campinas. Confiança e qualidade. Lula tá com você. Eu quero falar com todo o povo brasileiro. Para você que precisa do auxílio de R$600, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Para você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Para você que está endividado, vamos renegociar suas dívidas para limpar seu nome. E para todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez. E vamos fazer melhor. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante Próximo. No Goodbom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, é claro. Leite Piracanjuba 1 litro, 4,79 no Clube Goodbom. Cerveja Heineken, lata 269 ml, 2,99 no Clube Goodbom. Contra filé bovino, peça vácuo, 35,98 kg no Clube Goodbom. Óleo de soja lisa, PET 900 ml, 6,99 no Clube Goodbom. Ofertas válidas até 12 de setembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Goodbom, super simples, beba com moderação. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. A meta é não terminar a eleição na porrada nem no hospício. Não prometo, mas vou tentar. Camila San Gregório, estadual 44127. Vovozela Federal 4470. Sou a professora Fernanda Alves, 44155. Trabalho pelo social nas comunidades. Peço seu voto, 44155. Gilvânia Medeiros, deputado estadual 44556. Federal Bozella 4470. Unidos somos a solução. União Brasil 44. Toda segunda, no CBN Esportes Campinas, segunda edição, um campeão olímpico. André Heller analisa e traz as principais informações do vôlei. O medalhista estará no Toque de Ouro, com as novidades do esporte. Toque de Ouro, com André Heller. Você só tem no CBN Esportes Campinas.
Marcos Pontes, que ainda menino trabalhou na rede ferroviária de Bauru, sabe do potencial econômico que as ferrovias têm e vai injetar tecnologia nesse setor. São Paulo sempre foi e sempre vai ser a locomotiva do Brasil. Nós vamos ter mais tecnologia para andar mais rápido, transportar mais, baixar custo, gerar mais empregos. Dia 2 de outubro estou com Marcos Pontes. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, senador de São Paulo. 222. Coligação São Paulo Pode Mais. Republicanos, PSD, PL, PTB, PSC, PMN. Suplentes, professor Alberto Cilange Maganhado. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Nove da noite, mais 10 minutinhos de volta direto aqui dos estúdios da CBN Campinas. Agora você já vai ver imagens nossas aqui na nossa transmissão. Renata Rondini, vamos por partes, né? Primeiro, pro torcedor do vôlei, Renata. Então, analisando, né, as duas equipes, temos aqui... Aliás, deixa eu só prometer o que eu tinha cumprido. O que eu tinha prometido. Cumpriu o que você tinha prometido. Isso, exatamente. Vamos na ordem certa das reações. Exatamente. Vamos na ordem. Quem mandou mensagem aqui pra gente, ó, final 4470, DDD é 21, não tem o nome aqui. Mas boa noite, bora vôlei Renata. Isso aqui, gente, pelo WhatsApp da CBN Campinas, hein? Boa noite, Frank está de oposto, Borges... o pessoal tava passando aqui, ó, as mensagens. O Gui tinha mandado mensagem pra gente aqui. Ele mandou pra você também, Renata Rondini? Não, o Gui não mandou. Ele mandou aí no da CBN no começo. E a gente tava, durante a transmissão aqui, não vimos a mensagem do Guilherme. Deixa eu mandar, então, um grande abraço, viu, Gui? A gente tá ao vivo aqui, viu, Gui? No ar. E lendo a sua mensagem aqui, ó. Tá mandando aqui boa noite. Ele passou algumas informações pra gente. Só agora, viu, Gui? Que a gente tá vendo a sua mensagem. Frank está de oposto, Borges está machucado, Pontas, Lima e o Lazo. Lima está no projeto desde 2019, nas categorias de base, e passou pelas seleções brasileiras sub-19 e 21. Essa é a primeira temporada dele como adulto. E o Lima vem sendo. Obrigado, viu, Gui? Mais uma vez aqui pela mensagem. E ele vem... O Lima já vinha sendo utilizado pelo Horácio de Leu bons minutos dos jogos passados. E hoje, olha, eu bato palmas pro Lima, jogou um partidaço também. Primeiro, como disse o Gui aqui, primeiro ano como adulto. Exatamente. O ano passado, na temporada passada, ele figurava em alguns momentos no banco, né? E entrou um ou outro momento também por conta de lesões e ausências de jogadores no elenco. Mas esse ano e agora, em função, né, com certeza aí da lesão do Borges, ele ganha mais uma oportunidade e acredito que é titular no próximo jogo contra Guarulhos, já que temos mais 2 semanas da recuperação do Lucas Borges, aí desloca o Frank, precisa do Lima dentro do elenco. Mas eu achei que hoje a composição que o Dileu fez deu muito certo. Teve um pouquinho ali no terceiro set que deu aquela baixada, deixou São José crescer um pouquinho mais e também mérito do São José. Enfim, aliás, no segundo set, trazendo ali um pouquinho mais da força do São José também. É uma equipe que vai disputar a Superliga, é uma equipe de Superliga também. Mas hoje eu vi pela primeira vez nesse Campeonato Paulista um pouquinho mais de regularidade no jogo do vôlei Renata. Apesar desse momento que teve ali do set perdido, no restante, até no começo desse set perdido, o time constante. Né, a variação das jogadas, o comportamento na defesa, a recepção do time melhorou muito, que é um fundamento importantíssimo, além de sacar muito bem. Muito, porque a bola chegava inteira pro Gonzalez. Sim, né? O passe, se você recebe bem, o passe sai com qualidade. Então, acho que é o primeiro jogo nessas 6 rodadas de Paulista que eu vi a equipe mais inteira, mais concisa em quadro. Como a gente já vem conversando lá desde o começo da estreia do Paulista, é um caminho a ser percorrido, é um processo, uma equipe ao longo da temporada e se formatando, se encaixando. Ainda estão faltando peças agora. Adriano e Felipe Roque daqui a pouquinho retornam da seleção brasileira, vão integrar o grupo, vão treinar junto, enfim. E vai compondo para ter o seu ápice lá na Superliga.
Mas tem uma primeira fase agora que é o time estar encorpado para essa reta final do mata-mata do Paulista. Mandem um beijo pra minha avó. Peraí, deixa eu ver se tá certo isso aqui, pra não correr qualquer risco, né, Renata Rondini? Temos as pegadinhas também. Exatamente. Pocandra, acho que é isso, né? Ela está amando a transmissão. Obrigado. Quem mandou a mensagem aqui pra gente, deixa eu pegar aqui, não tem também o nome, mas um beijo pra vó Pocandra. A gente manda um beijo e sempre pede, pessoal, coloca o nome, a cidade que você tá, pra gente conhecer um pouquinho da nossa audiência e dos torcedores e amantes do voleibol, aqui, né? Por exemplo, o DDD é 84, então tá bem longe. Transmissão de qualidade do Campeonato Paulista de Voleibol, parabéns, é o André de Hortolândia. Valeu, André! Galera aí da região acompanhando com a gente aqui o Vôlei Renata e as outras equipes também. Com certeza. O Álvaro mandou aqui, ó, mensagem 991869070. Vamos, Renata, os melhores! Valeu, meu amigo, obrigado. Pio e Renata, CBN, obrigado pela excelente transmissão. Vai, Renata, é o Fernando Sanasa Campinas. Obrigado, Fernando. Valeu. Boa noite. Com o retorno, aqui é que vem a pergunta, Renata Rondini. Feita pelo Rafael Fernandes. Boa noite. Com o retorno dos jogadores da seleção, no caso, Adriano e Felipe Roque, o Renata vai ficar forte para o Tri Paulista, Rê? Aí tem uma questão... Facinho a pergunta. Fácil, Super. pergunta tranquila. Tem que entender que jogadores que estão na seleção brasileira estavam num outro ritmo de treinamento e num outro ritmo de competição. Então, eles não vão voltar diretamente para a quadra já entrando num ritmo de mata-mata do Paulista, né? Então, a gente espera a confirmação de data de retorno deles. Se o Renato avançar para a semifinal... aí sim eu acho que os dois vão ser utilizados, vão ser opções aí pro Dileu, e é isso que ele espera, porque ele tem um elenco no papel, ele quer mexer todas essas peças que ele pode e reforçar a sua equipe. Porém, não são os dois jogadores que já vão chegar no topo ali, até por causa do desgaste, do cansaço que é disputar um campeonato mundial. Então, para a Superliga, sim. Mas para o Paulista vai depender aí da programação e das condições que os dois retornem do Mundial. Mas na reta final, se o Renata passar para a semifinal, eu acredito que os dois já vão ser utilizados. O final 3074, não deixou aqui o nome também. Olá, amigos da CBN, parabéns pela transmissão. E aí ele fala, né? Ele mandou lá no comecinho também, falando sobre o lance do Frank estar na função de oposto. Obrigado, viu, meu amigo? Se estiver ainda na escuta, manda mensagem pra gente. Boa noite, fazendo corridas e ouvindo a CBN Campinas. Valdeci motorista. Motorista de aplicativo, o Valdeci, viu, Renata Rondini? Tá fazendo as corridas lá, ele é de Hortolândia e ouvindo a gente faz companhia, né, pro pessoal que tá trabalhando agora à noite, domingo, enquanto muitos estão em casa já se preparando para começar amanhã, segunda-feira, a semana tem muito trabalhador ainda pela rua, né, pelas atividades aí, a gente acaba sendo uma companhia, uma distração para passar essas horas finais aí do domingo. E só para complementar, Pio, sobre o reforço para o Campeonato Paulista e para o torcedor do vôlei Renata, o objetivo óbvio é ser tricampeão paulista. Sem dúvida. Mas o caminho esse ano não está simples, não está fácil. Não. Pelo que a gente viu até agora dos jogos do vôlei Renata e também das outras equipes. É uma briga razoável. Será que a gente vai ver novamente aquela final Guarulhos e Vôlei Renata? Meu Deus, Renata. Depende do posicionamento que o Vôlei Renata terminar essa fase agora para cair nas quartas, porque o Guarulhos dificilmente não vai passar direto. Tá praticamente matematicamente na semifinal. É um Guarulhos muito mais forte que o ano passado. Reformulado, com mais rodagem. É o 4º ano do projeto. Cresceu muito, muito mesmo. Eu acredito que sim, é um dos finalistas paulistas do estadual esse ano. Agora depende quem vai fazer frente a ele. E vai depender do Vôlei Renata, a posição que a equipe cair para as quartas de final, se vai ser numa semi ou só na final, que os dois vão se encontrar de novo. Além desse último jogo agora da fase classificatória. E eu prometi, gente, durante a transmissão, né, que com calma eu ia falar. A gente vai direto agora, Bolachinha? Que maravilha. Eu prometi durante a transmissão, quando eu trouxe aqui a mensagem de André Heller, que eu ia falar sobre o evento de lançamento do livro. O Gui manda até aqui pra gente, valeu, Gui. Evento de lançamento na próxima terça-feira,
tá? Às 7 horas da noite, o livro de André Heller, que tem como título Foque a Ação, Colecione Resultados. Somente seus bloqueios... enfrente seus bloqueios e arquitete sua jornada de excelência. O evento de lançamento na terça-feira, gente, às 7 da noite, repito, vai ser lá na livraria da Leitura, no Shopping Dom Pedro. Então, livraria Leitura, Shopping Dom Pedro, próxima terça-feira, às 7 horas da noite, dia 13, agora do mês de setembro. Não é um livro biográfico, é um livro em que o André Heller entrevista várias personalidades sensacionais e vai fazer o evento de lançamento na próxima terça-feira. Nós não estamos convidados, viu, Renata Rondini? Ele não nos convidou. Agora que eu ia contar para o pessoal, vá para o evento, porque além do livro ser uma literatura interessante, não só para quem está dentro do esporte, não. Para todos nós que enfrentamos desafios da vida e como se comportar frente àquilo que nos limita e como vencer esses obstáculos. Mas André é um bate-papo excelente. Muito. Além de ele poder autografar seu livro, fazer fotos, se você puxar a conversa com ele, vai embora. Puxa a cadeira junto, porque o bate-papo é ótimo, se aprende demais e histórias não faltam para contar, né? Expliquem melhor quando começa a próxima fase e como vai funcionar. É o Danilo quem está perguntando aqui pra gente. Próxima fase, ó, última rodada desse turno único do Campeonato Paulista acontece nessa sexta-feira, dia 16 de setembro. 2 jogos às 7 da noite, 2 jogos às 19h30. No caso do vôlei Renata e Guarulhos, dentro do ginásio do Taquaral, vai acontecer às 19h30. Fecha esse turno. Primeiro e segundo colocados avançam direto para a semifinal. Terceiro a sexto colocado jogam as quartas de final. E aí saem os outros 2 semifinalistas. Esses jogos de quartas de final não tenho a data confirmada ainda, porque a Federação Paulista ela disponibiliza, mas alinha com os clubes envolvidos os jogos, as datas, a disponibilidade de ginásio, enfim. Tem um período para acontecer, mas aí precisa ser alinhado com os times envolvidos nas partidas. É campeonato de tiro curto, é campeonato que não dá moleza, não. Que nem o vôlei Renata, 6 rodadas, 4 vitórias, 2 derrotas e segue firme aí brigando e vai brigar pelas quartas de final. Intenção lá no início do Campeonato Paulista era avançar direto para a semifinal, para ter um período aí de descanso, enfim, avançar com mais calma. Porém, vai ter que disputar as quartas de final, isso sem dúvida alguma, já questão matemática aqui de pontuação nesse Campeonato Paulista. Tantas outras participações aqui ainda no YouTube da CBN Campinas. Deixa eu recuperar algumas aqui. Porque o pessoal vem numa discussão no bom sentido. Só deixa eu corrigir uma informação. Claro. 3 vitórias, 3 derrotas do vôlei Renato. O pessoal vem numa discussão, então para a gente recuperar o histórico da conversa, teria que ir lá atrás. Mas vamos tentar recuperar algumas coisas aqui. O Lucas Cardoso, ele tá falando daquele ataque do Farmaconde, em que a juíza de linha deu bola fora, né? Ele falou, essa juíza deve ser cega. Ele põe emojis de risadinhas e tudo mais. Porém, não desmerece o crescimento do Campinas. Estão de parabéns. Hoje o São José não foi bem no jogo. Obrigado pela transmissão, parabéns a todos. Valeu, Lucas! Aí a Rosana Tortorelli. Obrigada pela transmissão, CBN. O vôlei é sempre esquecido e nós, amantes do esporte, ficamos a ver navios, né? É Rosana Tortorelli. A gente que agradece, viu, Rosana? Aqui a gente trabalha pro esporte, não só pro futebol, mas para todo o esporte. O Márcio Antônio, bom jogo. Doralice Vieira, parabéns, vôlei Renata. Lucas Rodrigues, Adriano e Roque voltam para o próximo jogo. Eu não sei se ele falou, se ele afirmou ou se ele fez uma pergunta, né? Kleber Lima, espero que essa temporada Arthur Bento tenha mais oportunidades no Minas. Aí a Mari mandou um pouquinho aqui. O pessoal tá brincando com a Mari, que ela falou assim, o jogo acabou, tá no intervalo. Aí o Dan respondeu, acabou já, Mari, eles devem voltar para fazer uma última análise. Obrigado, viu, Mari?
Na última transmissão contra o SESI, foi muito engraçado. Mandar um abraço pro Roberto. Ele mandou uma mensagem pra gente muito legal no YouTube. Ele chegou, era 7 horas pra assistir a transmissão. O jogo foi às 4, né? E aí já tinha acabado. Ele mandou uma mensagem tão legal pra gente. E obrigado, foram muitas participações. Renata Rondini, pra gente já começar. Barreto MVP, a Leona Garcox está dizendo aqui. No quarto set ele foi menos acionado, aquela coisa. Mas o que jogou Barreto no primeiro, segundo e terceiro sets merecia mesmo, hein, Rê? Não, hoje para mim foi o destaque da equipe, mas não deixo também de destacar. Eu acho que a equipe como um todo foi muito bem. Gonzalez na distribuição de bolas, hoje na consistência foi bem. Mas e acionou muito os dois centrais. Por isso o destaque tanto para o Barreto quanto para o Brito, Felipe Brito. Os dois pontuaram bem, foram destaque. Mas eu também trago um destaque para Lazo. Lazo, para mim, hoje, no setor defensivo e também em alguns momentos, que é a posição dele ofensiva, mas na defesa ele se posicionou muito bem. E para matar um pouquinho a curiosidade aí da galera que está desesperado por Felipe Roque e Adriano, a assessoria do Vôlei Renata está confirmando para nós que na quarta-feira é a reapresentação deles junto ao clube. Tá. Aí, condições para estar no jogo da sexta, se o Dileu vai ter a opção com eles ou não, aí é uma questão do treinador. Se a gente lembrar do ano passado, Adriano saiu para o Mundial Júnior, né? Isso. Que também foi nessa época, ele só voltou para a reta... Mundial Sul-Americano. Mundial Júnior. Mundial Júnior. Foi a reta final só do estadual que ele estava, lembra? Sim. Que ele voltou bem na reta final ali. Então agora é uma questão de condição física, de descanso e tudo mais, e opção também do treinador. Bom, Guarulhos, sexta-feira, pensando nesse encerramento. Para quartas, é lógico que vai enfrentar o líder do campeonato, mas sem dúvida nenhuma, o ginásio do Taquaral vai estar lotadinho, daquele jeito que a gente gosta de ver. Independente de resultado, jogar com essa vontade, com essa vibração, com a gana que jogou hoje. Aí realmente não estou falando de resultado, e sim de vibração. Faz diferença, pode fazer diferença para entrar nas quartas de final, Rê? Faz diferença sim, precisa dessa vibração, dessa motivação que eles apresentaram em São José nessa noite. Precisa construir, buscar, lutar por uma vitória, porque essa vitória em Campinas pode levar o time a 12 pontos. E aí ele pode, de repente, conforme for também o jogo do São José na última rodada, beliscar a quarta colocação. Porque se a gente olhar a tabela hoje, após essa sexta rodada, o Vôlei Renata é o 5º colocado. E ele vai pegar justamente... ele pegaria o SESI na disputa das quartas de final. Que é aquele clássico paulista que a gente já conhece, fortes emoções. O jogo do último sábado mostrou um pouquinho das dificuldades, enfim... não vai ter jogo fácil, vai ser pedreira do começo ao fim. Por isso, entrar nas quartas de final vindo de uma boa vitória sobre Guarulhos, que é o líder do estadual no momento e deve fechar esse turno único como líder, você dá uma motivação e você cresce também, né? Você vai ter superado desafios grandes dentro de quadra, porque Guarulhos está com uma equipe muito consistente, muito forte. Então a vitória no Taquaral a gente sempre fala que é obrigação, né? Jogar dentro de casa é sempre, mas a motivação precisa estar em alta, jogar com garra mesmo. Renata Rondini, foi muito bom, Rê. Vitória 3-1, muitas participações, audiência muito legal. Obrigado por mais essa. Até sexta-feira que vem, aí tem pedreira pela frente lá no ginásio Taquaral, Rê. Valeu, Pio, boa noite aí aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da CBN Campinas, valeu pela participação e os amantes do vôlei, vocês nunca estão sozinhos, nós estamos sempre aqui trazendo o melhor do vôlei nacional para vocês. Não tenha dúvida disso. E olha, gente, a gente volta a falar de esporte e de vôlei amanhã no CBN Esportes Campinas, primeira edição, 11h30 da manhã, no Hora do Vôlei. À tarde tem, além do quadro Hora do Vôlei, também o Toque de Ouro com André Heller, repercutindo um pouco mais sobre essa vitória do Vôlei Renata. 3-1 frente ao Farmaconde. Agradecendo a Eduardo Rodrigues, o Bolacha, nos comandos técnicos. Agradecendo ao Rafa, direto lá de São José também, trazendo as imagens pra gente. É Rafael Pio quem agradece a participação de vocês. Uma boa noite, bom finzinho de domingo e até a próxima. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas.
Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, Super Simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. Rádio Cultura